E aí, família Palmeiras, estamos de volta aqui na TV Palmeiras Fan com o Palmeiras Cast by Betfair, Rudy Landucci. E aí, bebê? Hoje você tá com a vozinha melhor, Pois hein? é, né? Ó, hoje já dá pra... Faz o T-Show. O que é isso, Que cara? não tava saindo, Zé Não, mas Roberto. não tá ainda, não sei se você percebeu. O parâmetro é o Ruhu do Zé Roberto. Não, mas faz de novo aí. Não, mas não saiu tá ainda. melhor. Não, peraí, Pô, cara. no do Kleber tava... Parecendo o Zé Roberto triste, mas no velho. do Kleber tava complicado. Tava a ruim. voz tava ruim, magoada, tava judiada. Rudeira, hoje a gente Diga lá. vai ter o prazer de bater um papo com um ex-campeão mundial. Tá doido, velho. Aí o pessoal já vai começar a falar assim, ué, como hexa? O Brasil é penta. Não, mas ele é hexa. No futebol masculino mas então. a gente tá falando de outro esporte. Exatamente. Na modalidade dele, ele é ex-campeão mundial de skate. Cara, é um dos maiores nomes do cenário do skate no Brasil e no mundo. Olha, no Brasil, pra muitos, é o maior, né? E, cara, é uma pessoa sensacional, palmeirense. É Hoje claro a gente que é vai palmeirense. descolar Ninguém é tão campeão assim se não for. história toda de amor dele com o Palmeiras e até vou aproveitar para tirar algumas curiosidades do skate também. Que, Ah, então você quase que entregou. eu gosto, mas preciso conhecer um pouquinho mais. Recebemos hoje Sandro Dias, o Mineirinho. Caramba, meu, que responsa, hein? Depois dessa apresentação aí, tá até nervoso. Quem mandou ganhar tudo isso? A próxima vez, a próxima encarnação você não ganha, cara. Que a gente não fica falando isso. Pois é, Cara, mas, pô, um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Meu, maravilhoso. Tudo aqui tá tudo maravilhoso. A arquibancada lotada lá, ó, que bacana. Sócio avante lá, Isso galera. Gabriel veio junto comigo, meu filho. Seu filho, Tá na ali, mesa ó, de som. Na técnica ali, arrumando o som. Tá uma figura E é isso isso. aí, mano. cara. Pô, obrigado mesmo. Prazerzaço. Rudeira, pra gente começar Diga esse lá. papo aqui, antes da gente falar de skate, lógico, com ele, porque pô, ele é um prodígio do skate, né? Então a gente só tá trazendo prodígio aqui ultimamente, né? É Bia que vai pra seleção com 13 anos, é a camisa 10, é o Gomes que vai pra seleção sub-17 com 14, né? Ele começou cedo no skate, mas antes eu queria que você contasse pra gente, ô Sandro, a sua ligação com o Palmeiras, de Boa. onde vem, cara? De que parte da família que vem? Cara, na verdade, a ligação com o Palmeiras, meu avô era palmeirense, italianão, palmeirense, e só que na época que ele era palmeirense, eu não torcia pra nada, eu era, sei lá, um moleque de rua, não tinha muita ligação com futebol, não sei no clube, mas tinha um amigo meu, aliás, é amigo até hoje, que ele era muito palmeirense. E aí somos amigos desde, sei lá, 2, 3 anos de idade, e eu frequentava a casa dele diariamente, e ele era tão palmeirense que a gente começou a crescer e a gente era tão ligado que eu acabei virando palmeirense por causa dele. Na verdade, eu não tinha time, não tinha nada. Eu gostava de futebol, até jogava no clube, mas não torcia pra ninguém. Desculpa, você diz no clube no social do Palmeiras? Não, eu jogava no clube em Santo André, no 1º de maio. Santo André, Jogava futebol de salão. Que legal. É. E aí esse meu amigo era tão palmeirense que ele acabou me levando pra família Palmeiras, que a família dele toda era palmeirense. A primeira camiseta que eu tive do Palmeiras, eles que me deram. Os jogos do Palmeiras no passado eu ia com ele também. Hoje ele mora em Florianópolis e tal. Mas foi através dele. Não foi através do meu avô, que sempre foi um palmeirense roxo, assim. E na época que meu avô era o palmeirense roxo, eu não torcia muito pra nada, sabe? Eu gostava de futebol, mas não torcia muito pra nada. E aí esse meu amigo acabou me levando pro Palmeiras, cara. E desde então eu era criança, sei lá, devia ter meus 10, 11 anos no máximo. E já era palmeirense, já por causa dele. Por causa Quando virou a chave, né? Então, mas aí você lembra qual foi o primeiro jogo marcante, ou o primeiro título, ou foi na época da fila? Tu lembra? Tu tem essa... Eu lembro, na verdade, daquela época, eu ia muito em jogo porque eu estudava em São Paulo. Tá. Eu morava em Santo André, mas eu fiz o meu colegial em São Paulo, numa escola em São Paulo. E aí eu estudei 3 anos em São Paulo, e toda vez que eu ia pra São Paulo e tinha jogo, eu ia no jogo. E eu ia com esse amigo meu. Então foi naquela época do César Sampaio, Edmundo. Que época ruim. Época chata. Rivaldo. Vixe, uma galera. Todo mundo. Antônio Carlos, Clebão, que passou aí. Roberto Carlos, Veloso, Sérgio. Djalminha 96. Luizão. Aí tinha o Evair. Evair. Essa época foi a época que eu mais frequentei o Palestra Itália, o antigo Palestra Itália ainda. E que eu vinha nos jogos. E tinha jogo em Santo André. Eu lembro que uma vez em Santo André, que teve um jogo com o Santo André, que eu invadi o campo, fomos lá, levantamos o César Sampaio. Mas tinha sido campeão? E, na verdade, tinha sido campeão. Era foi de 96, não? Cara, não lembro o ano. Mas a gente pulou as grades lá, subimos, invadimos o campo, para acabar o jogo, levantamos os jogadores. Meu, foi uma festa, cara. Como é que chama lá? Bruno José Daniel, né? Lá no Bruno Daniel, lá no Brunão. Que legal, cara. E teve essa passagem. O amigo meu junto comigo, o Fabiano.
Então, pô, tinha que trazer o Fabiano um dia Mandar aqui um abraço também. pro Fabiano, aproveitando, então, agradecer Floripa. né, pela influência com o Sandro. E você falou que foi por volta ali dos 10, 11 anos de idade, Mais ou né? menos, Isso aí. E aqui na minha ficha diz que com 10 anos você participou da sua primeira competição de skate. Você começou a andar de skate com quantos anos? Eu comecei nessa época também, com 10 anos. Eu comecei com 10 anos a andar de skate. E logo que eu comecei a andar de skate, já participei de um campeonato que teve em Santo André, onde eu morava, né? E eu lembro que eu era o mais novo da competição. Era um campeonato de street, da modalidade street, né? Que é as rampas na rua. Não é o street hoje. Essa modalidade de street é a mesma que aquela a Raíssa Leal, que a fadinha ela faz. Sim. Mas na minha época, 38 anos atrás, isso aí era muito diferente, né? A gente saltava rampas, a gente fazia manobras de solo, totalmente diferente do que é hoje. Mas eu lembro que minha primeira competição foi em Santo André com 10 anos de idade, cara. E ele começou porque ele vinha de skate comprar ingresso no jogo. Aí ele falou, não tô com dinheiro pro busão, eu vou de skate, velho. Agora mais ou menos eu lembro, quando comecei a frequentar os jogos, mais ou menos com os meus 16 anos, mais ou menos 16, 17 anos, que eu comecei a frequentar. Começou em jogo mesmo. Porque daí eu estudava em São Paulo, e aí eu vinha pra São Paulo no jogo e comecei a frequentar os estádios e tal, com esse amigo meu. Mas você chegou a vir de skate aí, os caras não podem entrar com skate, não. Porque eu acho que Cara, não pode nunca entrar. tentei, meu. Mas eu acho que não pode entrar, né? Acho que pode, já entrei esses dias aí, ó. Mas você agora... A gente andou de skate lá no campo, pô. Já entrei no campo, é verdade. Não, mas ele me jantou agora, ele tem razão. Mas aí é uma outra circunstância, né? Cara, vou te falar, esse acontecimento que teve com o Scarpa recentemente, de homenageá-lo, montaram uma rampa surpresa lá pra ele, os caras me trouxeram aos Estados Unidos pra realmente Que loucura estar isso. nesse momento. É. Cara, uma coisa que eu vinha tentando há muitos anos. Muitos anos, tentar andar de skate durante um jogo, no intervalo do jogo, ou no final do jogo, ou antes do jogo. Cara, nunca. Nunca conseguiu. Não, a federação não deixa, é um saco, não sei o quê, blá, blá, blá. E dessa vez aí rolou. Falei, caramba, a primeira vez conseguimos entrar no campo com a rampa, meu. Será que foi o primeiro? Porque se você pegar... Primeiro, cara. Primeiro. Você que tá acostumado com os Estados Unidos, tal, competições e tal. Nos Estados Unidos é muito mais comum no intervalo de algum jogo da NFL rolar isso, talvez, não sei, até Não, na NBA. futebol. Então, mas no futebol, acho que aqui no Brasil não se lembra alguém conseguir Não, fazer. nunca teve. Nunca Caraca, teve, cara. Nunca teve. Eu tenho uma rampa móvel. Meu, monta a rampa, rapidinho. monta, desmonta, a gente anda rapidinho, não sei o quê, não sei o quê. Cara, nunca consegui. Tem uma época que eu era patrocinado por uma marca que patrocinava a federação, Tá. uma marca de roupa. Tinha lá os outdoor lá da marca e, eu falava pros caras, vamos colocar uma rampa de skate lá dentro, cara, nos jogos Não dava. Cara, não dava. Não, porque a federação não deixa, porque os caras são chatos, porque não sei o quê, tem um monte de regra. Bom, conseguimos no jogo do Palmeiras, pô. Pois é. Não, e no melhor momento, né? Melhor estilo, momento. né? Pena que choveu, mas a gente conseguiu. Ô, Sandro, e nessa primeira competição, Que aos legal, 10 anos, que tu já era mineirinho nessa época, e de onde vem esse apelido? Porque você nasceu em Santo André. cara. Pois é, na verdade, essa primeira competição que conheceram o Mineirinho. Porque quando eu era criança, tinha um tio meu que já é falecido, que chamava meu pai de mineiro. E como eu sempre fui muito parecido com meu pai, assim... e aí ele chamava meu pai de mineiro e o mineirinho. Ele falava que era Xerox, né? Era a cópia do mineiro. E aí nesse primeiro campeonato em Santo André, eu fui fazer a ficha de inscrição lá com a minha mãe. E lá tinha todos os campos lá, nome, idade, apelido, endereço, enfim. E eu queria preencher tudo, porque era meu primeiro campeonato, era tudo novo. Caraca. E eu falei, mãe, e aí, que apelido que eu coloco, né? Eu queria ter um apelido, não sei o que. Ela falou, coloca Mineirinho, seu tio te chama de Mineirinho, coloca Mineirinho. Cara, ficou, desde então, ficou Mineirinho. Caramba, velho. Olha Dá sorte, isso. né? Eu até gosto, cara. falar a verdade. Eu gosto porque, primeiro, meu pai é mineiro, de sangue mesmo. E acho que o povo mineiro é um povo bacana, um povo tranquilo. Sim, sim. Eu meio que tenho algumas características do mineiro, assim, de, cara, faz as coisas quietinho, vai comendo pelas bordas, vai conquistando as Come coisas pão de queijo. devagarzinho. Gosto de pão de queijo, gosto de queijo. O que mais? Enfim, eu tenho um pouco de característica do mineiro, né? De não fazer muito do alarde e tal, Sim. uma pessoa simples. É isso aí, dei sorte. E O apelido casou comigo. Não, esse apelido é demais, cara. Mas eu fiquei curioso, uma puta pergunta idiota, mas eu queria fazer. Eu tô aqui pra isso, na real. Como é que os gringos falam mineirinho? Na verdade, lá fora não se usa o apelido. usa o nome. Né? Usa o nome. Tanto Mas- que, por causa da minha carreira lá fora, o mineirinho mesmo, o apelido, meio que ficou um pouco de lado. Até que no Brasil. Tinha vezes que eu vinha pro Brasil que as pessoas falavam, pô, tá o Sandro Dias aí, será que vai vir o Mineirinho? Perguntava pra mim. Tipo, você veio, né, Sandro? Será que o Mineirinho vem? E eu olhava assim, não, sou eu. É o mesmo. Pera aí que eu vou ligar pra ele. Deixa eu ver se ele tá chegando. Não, é a primeira dupla sertaneja do skate, Sandro Dias e Mineirinho. Né? Então como lá, Que minha carreira toda de competição, as maiores conquistas foram lá fora, né? E a gente mostrava aqui no Brasil de alguma forma,
numa época que não tinha rede social, não tinha nada, era TV, enfim. Muito diferente, velho. Era muito diferente. E aí as pessoas achavam que Sandro Dias e Mineirinho eram duas pessoas diferentes. Porque lá fora não se usa o apelido. Tanto é que quando os gringos vinham pro Brasil competir, e aí lá no campeonato, agora quem vai andar é o Sandro Dias, o Mineirinho, não sei o quê. Os gringos olhavam assim e falavam assim, que negócio é esse? que é Mineirinho? Aí, você vai explicar, não, Mineirinho é um apelido, blá blá blá, de quem nasce em Minas, né? Enfim, e aí eu explicava, né? Mas o Luizão foi bem da Mas gente... eles falavam Mineirinho. Mineirinho. Eu acho divertido, Mineirinho. Isso mesmo. Mineirinho. O Luizão falou bem, é claro, a gente tá aqui pra falar de Palmeiras. Outro dia a gente tomou a bronca do Zé, porque a gente ficou falando da carreira dele. Né? Olha, vocês vão falar de Palmeiras, se a gente pode marcar outro dia que a gente não falou. Ele me deu... Mas é legal, o Zé é demais, mas é legal. Fazer uma parte 2. É legal saber, obviamente, da tua carreira vitoriosa, a gente quase é da mesma geração, e eu lembro quando, dos anos 90, quando eu era moleque, o skate não era algo, eu não sei se era mal visto, mas não era tão, hoje a galera vê bem, né, hoje é esporte mal olímpico. Visto, não. Sim. Era marginalizado. Era exatamente, marginalizado, né? Marginalizado. Eu tô falando porque às vezes, como eu não tenho domínio sobre o assunto, talvez eu fale bobagem e você me corrija. Então tu veio de uma época, a molecada que vem hoje, eu não tô dizendo que é fácil, mas eu acho que é mais tranquilo do que aquela época. Como é que tu chegava em casa, eu vou viver do skate? Como é que foi esse começo? Foi convencer não, é a sério, rapaziada. porque hoje, caramba, aquela menina que, puta, que legal, você é bom nisso, vamos tentar tal. E hoje, a mulher tem mais locais pra você. Como é que é lá atrás, quando não tinha tudo isso, cara? Com certeza a cena é totalmente diferente, né? Assim, lá atrás, quando eu comecei a andar de skate em 85, que eu me lembro, assim. 85 foi quando já comecei a andar de skate mesmo, frequentar as pistas e tal. Mas o skate não era um esporte, né? Não era um esporte. Eu ganhei o skate como se fosse um brinquedo de Natal. Eu pedi de Natal um brinquedo que era um skate. Porque na época, as crianças da época, apareceu o skate como se fosse uma moda, tá ligado? Tá. Assim, como aparece diversas modas de brinquedo que as crianças... Quando você vê as crianças tá com um monte de coisa na mão, que todo mundo tá com mais uma coisa na mão. Por exemplo, spinner. Tempo atrás, toda criança tinha um spinner e ficava rodando spinner. Era uma moda. Sumiu o spinner. É como se virasse um esporte. Graças a Deus, sumiu. Lá em casa tem uns 8 ainda. O Sandro prefere aquela geleca do filho dele pra sujar a parede de casa. Essa geleca, né? E o skate nessa época foi da mesma forma. O skate apareceu, toda criança ganhou um skate. Uns andaram, assim como eu aprendi a andar, não sabia nada. Só que eu comecei a frequentar as pistas que tinham próximo da minha casa, né? Tinha uma pista atrás de uma loja de skate lá em Santo André, que era Surf Skate a loja, que já era um half pipe. Tinha a pista também de São Bernardo, que antes de eu andar de skate lá, eu andava de bike lá. Eu andava de bike, antes de andar de skate, eu andava de bike. E aí o skate não era nada, tipo, o que você falou, né? Acho que o maior incentivo que a gente tinha na época era justamente o preconceito. Que as pessoas falam, o que esse monte de moleque tá fazendo, não sei o quê. Até porque não conhecia o que era skate. Claro. E não tinha tantos lugares apropriados pra gente andar de skate. Então o que a gente fazia? Ou a gente ia na loja, ou a gente ia em São Bernardo, ou a gente ia pro centro da cidade, em Santo André, procurar escada, guia. E aí o que acontecia? A gente, quando tava no centro da cidade, em lugar que não era o lugar exato pra andar, o correto pra andar, às vezes o skate escapava, ia pra baixo de um carro, pra baixo do ônibus, ou ia na canela de um pedestre. E aí era fácil as pessoas falarem, molecada, vocês estão fazendo baderna, estão destruindo a cidade. Cara, mas a gente não tava destruindo a cidade, a gente não tava fazendo baderna, a gente tava procurando um lugar que a gente achava que era apropriado pra gente fazer as manobras, enfim, evoluir, claro. se divertir. E eu me lembro que muitas vezes amigos dos meus pais chegavam pra eles, que me viam no centro da cidade andando de skate, não fazendo bagunça, andando de skate, e falavam, seu filho lá no centro da cidade quebrando tudo, não sei o que, não sei o que. Só que meus pais, assim, eu, graças a Deus, eu sempre fui um filho legal, fiz minha parte, né, como filho, eu estudei, passei de ano, enfim, eu podia fazer tudo e eles confiavam em mim, sempre tive Que legal isso, sempre tive uma cabeça boa, assim, em relação a seguir o caminho do bem, seguir o caminho da saúde, enfim, nunca fui um porra louca, não sei se você fala palavrão aqui. Nunca fui um moleque porra louca desde criança, porque eu sempre pratiquei esporte, desde criança, jogava bola, andava de bike, nadava, depois comecei a andar de skate. Então meus pais, preocupação com o moleque, com droga, com bebida, nunca teve. Esquece, nunca teve na minha família, nem eu, nem minhas irmãs. Então eu fazia minha parte como filho, que era estudar e ir bem na escola. Em contrapartida, eu fazia o que queria, eles confiavam em mim. E eles chegavam, não sei quem veio falar que você tava no centro da cidade fazendo isso, fazendo. Eu falei, pai, tava andando de skate.
Ah, então beleza. E foi assim. E o mais engraçado é que essas mesmas pessoas que ele fala, a pessoa tal falou que você tava fazendo isso lá com o skate, com um monte de moleque, um monte de marginal. Quem que era? Eu falei, não era. Era tal pessoa, que anda comigo todo dia, e a gente tava lá. E eu vejo que as mesmas pessoas que uma vez falaram merda pros meus pais, depois de um tempo, quando eu tava no circuito mundial, viajando o mundo inteiro, encontrava com os caras, tipo, caralho, te vi ali, que não sei o que, te vi na TV, te vi não sei aonde, né? Eu falava, tá vendo? Mas, assim, inconscientemente, nada que eu quis provar nada pra ninguém. Claro. Mas, assim, a gente conseguiu mudar a cabeça das pessoas, mostrando que aquela nossa baderna que eles achavam que a gente estava destruindo a cidade se tornou um esporte pra gente. A minha geração ajudou o skate a virar um esporte mesmo, tal. Demorou para ser respeitado? Demorou. Até hoje pode ter gente que fala mal. Se alguém fala mal ou não gosta, é porque não tem conhecimento nenhum do esporte. Como a gente já sabia que fazia bem para nós, e eu ainda queria seguir uma carreira, lógico que depois de muito tempo, né, que eu quis seguir uma carreira como skatista, a gente acreditava e seguia o que mais gostava de fazer. A gente estava se divertindo e sendo feliz de alguma forma, entendeu? Não se preocupar. Eu mesmo nunca me preocupei muito que as pessoas falavam de mim ou falavam para meus pais o que eu estava fazendo. Porque eu sabia que eu não estava fazendo nada de errado, fazendo mal para ninguém. Eu estava me divertindo e sendo feliz de alguma forma, entendeu? Com meus amigos. Hoje os caras que reclamaram do Mineirinho estão lá na praça agora andando de skate, mais velho, com 60 anos, os caras comem. Na verdade, hoje talvez andador, né? Talvez os caras que estão lá que reclamaram de mim no passado, talvez eles estejam dando suporte aos netos, aos filhos, andando de skate. Porque viu que o skate é uma coisa legal que trouxe um futuro bacana para um monte de gente, entendeu? Ô Sandro, falando até, né, nessa questão que você falou assim, eu decidi, né, seguir minha carreira nisso e tal. Aos 13 anos você disputa o primeiro brasileiro Mundial. de iniciante e você ganha. E aí depois você vai pra Alemanha disputar um torneio. Cara, como é que é isso? Com 13, 14 anos a gente fala, irmão, deixa eu te levar ali em Berlim. Ele dá risada, porque ele sabe que é muito louco. É uma loucura, pra andar de skate. É que talvez hoje, eu falando isso com 13 anos, soa um pouco mais normal, porque a idade de iniciação no esporte hoje é muito mais cedo, né? Hoje as crianças começam a iniciar no skate com 4, 5 anos. Moleque com 13 anos é profissional do meu nível, entendeu? Hoje em dia. Tem alguns que são. Mas com 13 anos na época, era muito novo. Pelo que era o skate, pelo que era a época em si, não tinha tantas facilidades, era tudo muito difícil, tá ligado? E eu fui campeão brasileiro de street, que é essa mesma modalidade da Raíssa, não é a minha especialidade hoje, que hoje é o vertical, mas eu fui campeão brasileiro de street em 1988. Num campeonato que acho que foi um dos maiores campeonatos que eu participei na minha vida, pelo número de participantes que tinha na minha categoria. Tinha mais de 300 participantes. Caraca. Foi um campeonato no ginásio do Corinthians. E foi em 88. E eu lembro que a minha bateria de eliminatória, tipo, eu corri a competição, a primeira fase, tipo, 11h30 da noite, tanta gente que tinha. Tipo, virou a noite a galera correndo o campeonato. E eu fui campeão desse campeonato. Eu fui o vencedor, campeão brasileiro. E palmeirense ganhar lá dentro não é tão anormal. Cara, foi lindo, costumeiro, né? Foi lindo. Mas você levou alguma coisa do Palmeiras, um bonezinho escondido? É que essa época você não torcia tanto ainda, né? Nessa época eu não tava tão dentro do futebol, ainda que eu só pensava em skate, né? Pensava em skate. Eu já era um palmeirense, sim, mas eu só pensava em skate nessa época. Mas nessa época você já conhecia o cenário mesmo, assim, fora do país? Tipo, competições, aonde dava pra chegar, ou você ainda tava começando a entender? Lembrando que não tinha internet, galera, não era igual hoje. Assim, a estrutura que o Brasil oferecia pro skatista, que não era um esporte ainda, era muito precária. A gente não tinha pistas boas, a gente não tinha equipamento bom, equipamento de skate, que eu falo, o próprio skate não era bom. As pistas que tinham eram pistas ruins, muitas delas construídas erradas, que a prefeitura ia lá fazer fiz uma pista de skate. Chegava lá, cara, na boa, isso aqui não serve nem pra playground. Caraca. E era isso que transformava o skate numa cena ruim, porque quem frequentava a pista não era os skatistas, porque a pista não funcionava pro skatista. Aí os caras iam lá usar drogas, virava ponto de outra coisa menos skatista. E por isso que o skate teve essa fama por muito tempo de, só tem drogado, só tem marginal, só tem não sei o quê. Por conta dessas pistas ruins que concentravam uma outra galera, entendeu? Que é aquela coisa, né? Fazia-se a obra sem consultar quem de fato precisava ou quem iria usar. Isso aí é tudo errado. Então aí aquilo ficava, tipo, encostado, ninguém virava usava. um monumento. Os caras faziam pista de saibro pro skate.
Quase isso, mano. Quase isso. Ficava assim. Pista de saia. Porra, quase isso. Não, Gabrita. não é, cara, mas é o que ele tá falando, velho. Se não dava pra andar, se a molecada não tinha andar, e nem lá dava pra andar, imagina como é que era ruim, velho. Não, e aí concentrava Sim, galera sim. que não era de skate, que ia lá pra se encontrar e pra fazer outras merdas lá na pista, entendeu? E aí quando, como você falou, aí eu competi, em 88 eu fui campeão brasileiro e 89 foi pra minha primeira experiência competindo na Alemanha, no Mundial. Eu era um loucura, amador no cara. Brasil, e aí fiquei sabendo que essa delegação de skatistas lá pra Alemanha, campeonato mundial, blá, blá, blá. E eu falei, puta, acho que eu vou pedir pros meus pais, né, se eu posso ir, né? Eu já tinha um patrocinador na época que me ajudava aí. Pô, se quiser ir, a gente ajuda com a passagem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Caraca. E aí cheguei pro meu pai e falei, pô, pai, vai ter um campeonato na Alemanha e tal, mas aí, pô, já tinha 13 anos. Só que eu vou ter que correr como profissional, porque só vai os profissionais, blá, blá, blá. Mas os profissionais do Brasil mesmo não tinha tanta chance de nada, né? Era mais como experiência. Lógico que a gente teve 2 bons resultados nesse campeonato, que o Lincoln Ueda ficou em 4º e o Sérgio Negão ficou em 10º, se eu não me engano, nesse campeonato. Eu fiquei em 31º. Mas aí eu pedi pro meu pai e ele falou, não, pode ir. Eu falei, pode mesmo. Não tem chance nenhuma. Eu era uma criança ainda. Não, mas vai lá. Meu pai sempre falou assim, ó, vai lá que isso é bom pra você adquirir experiência. Ele Que falava. legal, cara. Caraca. Toda vez que eu falava que é pra algum lugar... Mas ele tem razão total, cara. Vai que é Sim. pra você adquirir experiência. Estão te ajudando? Então vai pra você adquirir experiência. E eu fui, cara. Era o mais novo da delegação. E acabei correndo, fiquei em 31º. E eu lembro que eu empatei com o 6º do mundo na época, que era o Mark Gator. Só que o cara não fez, né? O cara errou tudo, eu acertei tudo, fiz a volta dos sonhos, o cara errou tudo e ficou em 31º empatado comigo. Só que pra mim, uma criança, Sim. claro, o cara era o meu ídolo na época, era um dos meus ídolos, que era um americano, ele era 6º do mundo na época, o Tony Hawk correu com esse campeonato, Tony Magnus, Jeff Kennedy, que eram os caras mais tops da época, estavam correndo. E eu tava ali no meio dos caras, ali, pô, imagina uma criança, é a mesma coisa que chegar uma criança e entrar no estádio e jogar com o time do Palmeiras. Tipo o Hendrick. Exatamente. Não, chega aí. Tipo o Hendrick. É igual uma criança de 16 anos entrar. Só que eu não tinha o nível que ele tem pra jogar com os caras, entendeu? Não, mas ele tem agora tem 4, mas tem 3, ele fez gol com 3 anos a mais que você com 13. Quero saber com 16 se você já não tinha. Não, então, mas aí eu não tinha. Pois é, eu não tinha o mesmo nível É. dos americanos. Nem os brasileiros tinham os níveis dos americanos ainda nessa época. A gente, assim. O Ueda andou pra caramba, acabou ficando em 4º. Tony Hawk ganhou a competição. O Negão andou pra caramba, ficou em 10º. E os outros brasileiros, acho que eu fui sei lá, devia ter uns 6 brasileiros na modalidade. Eu ganhei de um monte de profissional do Brasil na época, eu me lembro. Voltei pro Brasil encantado. Os caras, que lugar você ficou? Pô, fiquei em 31º, os caras. 31º? Tá feliz porque Aí pra galera que conhecia, eu falava, pô, empatei com o Gator. Os caras, caramba, você empatou com o Gator? Não acredito, velho. E pra mim, assim, uma criança, pra mim foi Claro. ótimo. Pra mim muda foi de figura, maravilhoso. tá vendo? Porque você volta pro Brasil. Isso eu já tinha feito 2 viagens antes pra Califórnia pra andar de skate. Tinha ido em 88, eu fui a primeira vez pra andar de skate, com meus amigos também. Mesma coisa, pai, posso ir? Vai não sei quem. O meu patrocinador vai também. Eu vou ficar com eles lá nas férias de julho. Não, vai lá. Caramba, velho. E no ano seguinte, antes da Alemanha, eu tinha ido pra Califórnia também andar de skate. E mesma coisa, pai, então, aí eu cheguei da Califórnia, fiquei sabendo da competição, falei, puta, ele não vai deixar, né? E aí eu pedi, ele acabou deixando, enfim. Mas aí, quando você vai pra fora, assim, e você volta, principalmente naquela época, que a gente não tinha estrutura nenhuma no Brasil, a cabeça volta, meu. Você tem outras ideias, outros parâmetros, você conseguiu um equipamento de ponta pra você andar aqui no Brasil, porque era muito difícil, cara. Eu me lembro que a primeira roda importada que eu tinha, que inclusive era dessa mesma marca que eu uso até hoje, eu peguei de terceira mão. Porque um cara foi para os Estados Unidos, comprou a roda, ele usou até não dá mais. Aí ele vendeu para um outro cara, né, usou até mais. E aí eu comprei. A hora que eu consegui pegar a roda importada na época, a minha primeira roda importada, eu falei, caramba, agora tem uma roda importada, não sei o quê. Cara, hoje em dia não, né? Hoje em dia você vai no aplicativo, chega no dia seguinte, ou às vezes até no mesmo dia, o equipamento de ponta, entendeu? De Naquela época qualidade. não tinha. A acessibilidade mudou, Não né? tinha. Informação na época, hoje a gente tem, real time. A galera tá vendo o que a gente tá fazendo aqui agora, falando, enfim. Mas na época, pra gente saber o que tava acontecendo no skate mundial lá fora, é a mesma coisa. Esperava alguém viajar. Vai lá no Malo Skate Shop, compra uma fita de videocassete lá e tal. Voltava pro Brasil com a fita, uma fita. Aí, às vezes a gente achava 2 videocassetes, fazia cópia pra um monte Uma de galera. gente. É. E ia pra casa assistir preto e branco. Só que a gente assistia alguma coisa relacionada a uma fita de skate, que era uma coisa que tinha acontecido 2 anos antes.
entendeu? Não. Que Então, não ou seja, a demorava informação muito pra era chegar, muito Era demorada. muito defasado. Era muito demorado. Tinha alguma revista nessa época especializada? Porque eu lembro, não sei se talvez tinha alguma coisa de skate, mas eu lembro que tinha uma, por exemplo, de surf naquela época, que era muito conceituada. e a Que era galera gringa, comprava né? Que não muito, nem- que era- é, Não, tinha era duas brasileira. gringas que Mas eram. tinha de skate também? Inclusive existe até hoje a Thrasher, né? Existe até hoje, já tinha naquela época, e tinha a Transworld Skateboarding, que eu não sei, a Transworld não existe mais, mas a Thrasher existe até hoje. E no Brasil, na época, tinha uma revista que chamava Overall, que foi uma das primeiras, assim, não, talvez não tenha sido a primeira, mas uma das primeiras que conseguiu uma longevidade como revista, entendeu? No skate. Mas mesmo assim, o que aparecia na Overall ali era coisa que já tinha acontecido um tempo atrás. Não era Sim, coisa sim. assim, viu, teve um campeonato lá nos Estados Unidos no mês passado, já tem aqui a foto. Muito difícil. Era muito difícil, cara. E a diferença dos dias de hoje, né? Você vê a informação, você vê o equipamento de ponta, você vê as pistas que tem no Brasil. Hoje ainda sai algumas pistas erradas. É mesmo? Mas assim você fala, meu, não é possível que tem mais de 10 empresas especializadas em construção de pista de skate no Brasil. Esses dias eu fui convidado por um prefeito de uma cidade... Puta, ainda bem que eu não me lembro, que senão eu ia dedar o cara aqui. Não, fica, na verdade, Vai inaugurar a pista. um amigo seu te contou isso, vamos falar. E aí, quando eu recebo um convite, eu falo, cara, me manda as fotos da pista ou o projeto pra me ver como que é a pista. Claro. Puta, a hora que o prefeito mesmo entrou em contato comigo. A hora que eu olhei, eu falei, isso aqui tem que falar pro prefeito, cara? Não dá pra andar aqui nessa pista, tá tudo errado. Uma pista que acabou de fazer. Inclusive, eu não respondi ele ainda. Viu? Então, ó, fica a dica aí, prefeito. Se Eu não respondi o Mineirinho ele. não te respondeu, refaz a pista e manda outro e-mail. Se você não recebeu a resposta, agora você tá sabendo a resposta. Eu não respondi ainda porque eu não sei o que falar. Aliás, eu sei o que falar, mas eu tenho que medir palavras pra também não... Puta, pra também não o cara achar que eu sou rude. Não é que eu sou rude, é que, cara, nos dias de hoje, 2023, Não dá fé. não é mais aceitável a ver pistas serem feitas erradas, entendeu? Não dá mais pra aceitar isso. Mas, o Mineirinho, errado em qual sentido a gente que é leigo? Tipo, o que você vê? Não só dessa, mas uma coisa que não tem como. Estrutura, acabamento. Projeto, primeiro projeto, né? Primeiro você vê que é um projeto que é uma pessoa que fez que não entende nada de skate. Aí você já vê que as curvas não batem uma com a outra, os obstáculos, às vezes os caras fazem obstáculo que para na parede. Talvez o prefeito não goste de skate. Você é obrigado a pegar a velocidade pra ir nesse obstáculo, só que ele para na parede. Não tô falando que é o caso dessa pista, entendeu? Sei, cara. Mas eu já vi umas aberrações assim que você fala, cara, não é possível, velho. Isso é bom. E essa pista que eu fui convidado pra inaugurar é toda errada. Toda errada no formato da pista, na construção, não dá pra saber, porque eu não fui até lá, mas só olhando o projeto você fala, cara, não dá pra fazer nada. Se eu for lá, eu não sei nem o que fazer. Então eu prefiro não ir. Isso aconteceu na cidade ali onde eu tenho meu acampamento, aqui na cidade de Vargem. Por 2 vezes, cara. Por 2 vezes, o prefeito amigo meu, ele falou, pô, Sandro, eu vou fazer uma pista de skate aqui em Vargem, não sei o quê. Eu falei, pô, Silas, legal, cara. E não podia ter falado o nome. Não, você tá dizendo do Silas que jogou, né? Eu falei, pô, legal. Eu falei pra ele, legal, meu. Me mostra o projeto. Ele falou, não, a gente começou a fazer já. Aonde que é? Aí eu fui lá ver. Puta, a hora que eu cheguei lá, eu liguei pra ele e falei, cara, eu tô indo viajar hoje e volto daqui 2 semanas. Para a obra que vai sair errado. Para. Daqui 2 semanas eu volto e ajudo você a concluir essa obra da forma correta. Porque ainda dá tempo de corrigir. Ah, pode deixar, vou falar com os caras, não sei o que. Cara, eu cheguei 2 semanas depois, a pista estava pronta. Errada. Aí ele me chamou pra inaugurar. Eu falei, cara, desculpa, mas não dá pra andar. Aí o que aconteceu? A pista virou um escorregador das crianças no meio do parque. Aí, posteriormente a isso, 2 anos depois, veio um projeto federal, cara, se eu não me engano. Um projeto federal, não sei se é federal ou estadual, mas uma verba legal que foi distribuída para um monte de cidades. Vou te falar assim, mais de 100 cidades para fazer uma pista de skate. Mas essa verba já vinha com projeto. E a cidade de Vargem, onde é o meu acampamento, foi contemplada com a verba e com o projeto. E ele falou, pô, a gente conseguiu a verba, tá chegando aí o projeto. Eu falei, eu posso ver? Cara, então, mesma coisa, estamos fazendo já. Cara, eu fui lá ver a pista de novo, falei, isso não dá pra andar, cara. E todo lugar que foi feito não dá pra andar. É o mesmo projeto, é um projeto para mais de 100 pistas, com a grana já, tal. Não dá pra andar na pista.
Ou seja, foi um desperdício de dinheiro para mais de 100 pistas. Putz, Agora eles não me são lembro a se gente era da federal, risada. não lembro se era federal ou estadual o projeto, eu não lembro agora. Então, É uma eu falei, pena, cara. Aí ele, de novo, ele me chamou pra inaugurar, eu falei, cara, não dá pra andar, desculpa, não dá pra andar. E essa pista que eu fui convidado pra inaugurar agora é mais ou menos Desse jeito. que eu até cheguei a pensar que pode ser o mesmo projeto. Entendeu? O mesmo prefeito. É. Não é, Não, ele tá não em é o outra mesmo cidade prefeito, eu também. nem lembro a cidade que é agora de cabeça. Não, mas a gente dá risada aqui, mas é triste, porque É triste, quanta cara. molecada que não tem, assim, ninguém, tirando o Chorão, o Mineirinho, ninguém tem uma pista em casa, velho. Então a pessoa depende desses lugares. E são 100 lugares a menos pra... Então Pois a gente é. tá dando risada aqui, Não, é triste. Pro é skate triste, cara. demais. Claro que é, cara. Porque é um desperdício de dinheiro que você poderia estar beneficiando a um monte de cidades aí que, por exemplo, Vargem tem 15 mil habitantes no máximo. Pô, tem moleque que anda de skate ali e não tem uma pista decente pro moleque andar. E parecer um projeto desse lá pra cidade. É triste. Imagina as outras 100 ou mais 100 cidades que receberam esse projeto que, infelizmente, viram uma praça sem utilidade pro skate. Não dá, não adianta. Você consegue andar, mas você não consegue fazer nada, não consegue evoluir, não te dá essa... Mas tem que ouvir o skatista. É igual, mano, futebol. No passado era aceitável. Por que É. no passado era aceitável? Na verdade não era aceitável, Porque não mas tinha acontecia. nada. Porque não tinha, É. tinha uma ou duas empresas especializadas no passado. Sim. E, enfim, e aí você acabava escapando. Não tinha expertise Não também. tinha expertise. Mas hoje É. em dia não... Meu, tem a confederação que dá todo o suporte. Confederação Brasileira de Skate, se precisar, dá o suporte para as prefeituras, blá, blá, blá. Ajuda nos projetos. Pra não sair a coisa errada mais, né? Não dá pra aceitar mais, mas enfim. Ô, Sandro, as modalidades, né? Você falou que você iniciou no street, não é o mesmo street de hoje. A gente tem o street, tem o parque, tem o vertical, tem mais alguma outra? Até, gente, eu Tem sou mais, leigo tem com mais ter de um 10 monte, modalidades, né? tem Deve mais ter. 10 modalidades de skate. Tem mais de 10. Tem. Você já participou de todas? Tem alguma que você ainda não experimentou? Eu acho que eu já participei quase de todas já. Não, Quase não todas. assim, não que eu competi em todas, Uhum. mas que eu já experimentei a maioria, sim. Que é o street. As mais conhecidas é o street, o parque, o vertical, que é o half pipe ou o bowl. Uhum. Aí tem o banks, que é um bowl um pouco mais raso, que a gente chama de banks. Aí tem o downhill, que downhill se divide em um monte de modalidade. É downhill slide, downhill speed, downhill... enfim, tem um monte de categorias do downhill. Sim. O freestyle. Freestyle são as manobras que são praticadas num plano sem obstáculo nenhum, que são manobras de solo. Que é o que eu fazia no Tony Hawk, no loading. Talvez, Você lembra do Tony Dava Hawk do jogo? Você ficava no loading fazendo isso aí, cara. Era legalzão. Se equilibrar, né? Não, porque eu sempre fui muito bom, eu sempre tive muito medo de andar, muito mesmo. A molecada do colégio andava e eu tinha muito Aí medo. você se Eu era do realizava no futebol. Tony Hawk. Eu no skatinho de dedo. Tinha uma época que tinha skatinho de dedo. Fingerboard. O fingerboard. E no load do Tony Hawk você ficava fazendo as manobras. Eu te cortei só porque eu lembrei dessa época. Sim. Era bem da hora. E aí tem outras modalidades que vão surgindo, né? Aí tem o longboard dancing, esse eu nunca fiz, que a galera é bem interessante, cara. Longboard dancing. Eles usam longboard, eles fazem manobras com o corpo em cima, tipo simulando uma dança, e faz manobra com o skate no solo e ao mesmo tempo vai girando o corpo. É bem legal, cara. É uma modalidade nova. velho. Ela é mais popular na Ásia, essa modalidade. Ela é muito forte na Ásia. Você vai na China, você vê um monte de gente fazendo isso. Longboard dancing. Mas a pessoa é o pessoal do TikTok que lançou. A pessoa dança em cima do longboard, como é que é? Cara, é legal de ver. Eu não Mas sei deve ser muito explicar. difícil fazer isso, Difícil, é bem difícil. Ainda mais porque eles usam longboard, que é um skate maior e mais pesado. Então, cara. Então eles batem no skate, o skate vira e ao mesmo tempo eles viram o corpo. Né? É legal, cara. É legal de ver. Mas aí você não Não é, tentou. não é tão difundida ainda no Brasil. eu nunca Aí ouvi tem a falar. nova. Tem o surf skate, que é a nova modalidade aí que a galera tá fazendo, que eles usam um skate que é tipo um simulador de acho surf, que isso eu mas vi. é um skate, entendeu? É. Queira ou não, é uma modalidade também que tá surgindo aí. E, sei lá, devo ter esquecido algumas aí, mas deve ter mais. A sua mudança do street pro vertical se deu de que forma? Quando eu comecei a andar de skate, nos anos 80, a gente não tinha muito essa diferenciação de modalidades, né? Até porque era tão poucos eventos que tinham, que quando tinha o campeonato de street, todo mundo ia correr street. Quando tinha o campeonato de half, todo mundo ia correr o campeonato de half. Quando tinha de bowl, todo mundo ia participar do bowl. Então eu sou de uma geração que aprendeu a andar um pouco de tudo, Sim. que é muito bom. Hoje, você falar, hoje eu vou fazer skate com a molecada, eu não passo vergonha. É lógico que eu não tenho a técnica que tem o street de hoje,
Mas eu faço o meu rolê ali, legal, ando rápido, consigo usar os obstáculos e tal. E só que depois de um tempo, acho que no início dos anos 90, ou um pouco mais pra frente, começou a ter os skatistas se especializarem mais em uma ou outra modalidade. E o vertical sempre foi muito mais a minha cara desde criança. Eu comecei a andar atrás de uma loja que já tinha um Ralph. Eu sempre andei com a galera mais do vertical, mesmo das antigas, com os profissionais das antigas, que era o Sérgio Negão, Tuliba, Edcinho, Jorge Rotatori, que eram os profissionais quando eu era iniciante. E eu andava muito com eles, então era sempre mais pro vertical. E aí, no início dos anos 90, que as modalidades, os skatistas começaram a se especializar nas modalidades, eu segui mais pro vertical, né? Mas eu acabei correndo alguns campeonatos nos anos 90 também, de street, que tinha um campeonato, existe até hoje essa competição, que é em Praga. E a área de street lá era muito legal, e ela tinha vários obstáculos grandes, meio que de vertical. Então eu chegava lá, eu andava, tinha o campeonato de vertical, do half pipe, e tinha o campeonato de street. Mas era tão legal, era street, e como eu já sabia andar no half, e pra mim não tinha problema, chegava lá no campeonato, eu ia lá, botava o equipamento e andava, eu ficava andando de street, e corria o campeonato lá. Teve um ano que eu cheguei a passar pra final direto, em terceiro colocado no street. Isso deve ter sido, sei lá, 98, 99, mais ou menos 2000, no máximo. E aí teve um outro ano que eu fui, que eu não corri de street. E os caras assim, ué... Mas ele anda de half também? Não era o cara do street? Ele não fazia street? Ou seja, eu fazia street, eu sempre fiz. Mas quem anda no street é o Sandro, o Mineirinho. É o Mineirinho fazer o street. O Mineirinho, você podia falar. Esse é o Mineirinho, Bolizão. Deixa eu voltar pro assunto Palmeiras só, porque eu tô com essa pergunta aqui pra fazer. Eu faço pra todos os convidados, mas eu acho que é legal porque eu vivo isso quando eu tô nos palcos, tal, com o meu trabalho. Que às vezes por exemplo, outro dia teve Palmeiras e Flamengo no Allianz, eu tive meu show, sem querer eu marquei no mesmo dia. Eu tenho a possibilidade de tentar marcar os shows quando não tem jogo do Palmeiras. Mas eu confundi e marquei. Na hora do palco, esquece, eu tô pensando no show. Mas quando acaba ali que tu vai pegar sua mochila pra antes tirar foto com a galera, deixa eu ver quanto. 1-0, gol do Dudu, beleza, segundo tempo. Já acontece isso com você em competição, de algum momento decisivo do Palmeiras, de você... É claro, repito, na hora do teu trampo é óbvio que tu tá focado, mas ali um pouquinho antes, como é que tá, ou acabou, será que o Palmeiras tá ganhando? Já, com certeza. Muito. Sim, com certeza. Mas tu lembra de algum específico? Assim, se é jogo no início ou no meio do campeonato, mais de talvez não. Mas se é jogos decisivos, com certeza. Mas tu lembra de algum exemplo, de alguma final que tu tava numa competição de cabeça aí? Não sei se tu lembra, mas deve ter tido, né? Mas já teve. Eu não lembro quais competições, mas já teve diversas vezes de ter uma decisão, cair num domingão, final de campeonato de skate e final de campeonato de futebol, que tá o Palmeiras, entendeu? De a gente correr e aí o jogo, às vezes a gente tá num fuso horário diferenciado. Não, exato, o fuso horário de 6 horas. A gente tá num outro fuso horário, a gente fala, já foi jogo, não sei o que, como que tá lá, e anda de skate. Cara. Já várias vezes, várias. Mas é que eu falo, na hora que ele tá praticando o trampo dele... não, nem lembro. Nem lembro. Aqui, tô focado que não, né? no meu negócio. O cara não tá descendo a Big Rampa pensando, e o Dudu vai fazer gol hoje? Não tem como fazer isso. Não dá. Você tem que estar concentrado 100% naquilo que você tem que entregar, né? Na verdade, que você tem vontade de entregar. Que muitas vezes você pensa, mas não consegue, né? Porque o Jaime contou aqui, né? O querido Jaime Matarazzo, nosso amigo ator, queria atuar. Porque, mano, eu não sei. Que gravava novela com você deve ter gravado propaganda, você sabe como é demorado. Sim. E ele fazia um personagem deitado, desmaiado. Ele botou, tipo, o celular dele vendo o jogo no mudo, aqui no stand na frente. Saiu o gol. E ele fez um personagem morto assim, ó. Olhando de rabo de olho pro celular. Você vê o quanto a gente ama, né, cara? Que doideira isso, velho. É muito doido. Sandro, tem uma pergunta aqui, que é do Alan Leone Fernandes, né? Tá aqui o Alan? Não, o Alan não tá. Rodou. Tu citou o Tony Hawk, né? No teu primeiro campeonato lá em 89, o Tony Hawk ele já era... Tony Hawk já era o cara. Tony Hawk. Já era o cara. Tá. Aí ele pergunta como que é pra você ser considerado uma lenda do lado desses caras, como Tony Hawk e o Bob Burnquist. Eu levei 20 anos pra aprender a pronunciar o nome dele. Burnquist, porque a gente chamava ele de Bob Burkinst. Eu demorei 10 anos pra saber que ele era brasileiro.
Não, eu não tinha com esse nome. Não, é sério, cara. Eu Só falava, que tem o Silva no final, né? então, mas eu nunca peguei esse Silva. Então, porque como eu não sou do cenário do skate, eu acho legal, mas eu não sou, cara. Sim. Então eu falei, cara, esse gringo é bom e tal. Eu Esse chama o Sandro Dias. Sandro Dias. Sandro Dias. Mineirinho. Como que é ser considerado uma lenda ao Cara, lado desses caras? Eu vou te falar que é muito louco. Até hoje. Até hoje que eu faço bastante apresentações com o Tony Hawk hoje em dia. Já de um bom tempo pra cá, né? E no passado, nos anos 80, cara, a geração dele, Tony Hawk, Steve Caballero, Lance Mountain, Mike McGill, Christian Rossoyer, Lester Casar, esses eram os caras da época que eram os nossos ídolos americanos intocáveis, longe pra caramba, difícil você chegar no cara. Eu fui ver, eu acho que fui em 86, 87, ou no máximo, acho que 86, 87, Tony Hawk veio pro Brasil, e veio ele e o Lance Mountain fazer uma apresentação, Projeto SP, com campeonato de skate profissional no Halfpipe. E eu era uma criança, eu fiquei longe. Eu fiquei na arquibancada, longe na grade, olhando assim, ó, bem de longe mesmo. E eu vi os caras andando. Falei, caralho, Tony Hawk andando, não sei o quê. E eu ainda fui no dia que eu dei sorte, que um dia antes o Tony Hawk passou mal, não andou, só andou no Lance Mountain. E o dia que eu fui, o Tony Hawk andou no dia que eu fui. Você foi ansioso, será que ele vai estar bem? E um ano antes veio o Christian Rossoy, andei com ele em São Bernardo, andei com ele no QG, que era uma pista que tinha ali em Pinheiros. Mas eram caras que pra gente eram intocáveis. E depois de um tempo, aí comecei a viajar, fui pra fora, competi contra os caras que não tinha chance nenhuma, mas eu competi em 89, ainda criança. Mesmo assim, os caras eram intocáveis. Era muito doido. Tem até uma passagem legal que depois eu falo nessa de 89, por questões das marcas do Brasil que eram copiadas na época. Mas essa aí eu volto. E aí, quando foi o skate, depois no início dos anos 90, o skate no Brasil ele deu uma sumida por causa do Plano Collor. O Plano Collor deu uma zoada no Brasil, na economia, as melhores pistas elas se fecharam, que eram as particulares, sobrou pista ruim, pública, aí, espalhada pelo Brasil. E o skate também sumiu, né, numa época. E ele começou a retomar o skate, os eventos, 94, final de 93, 94, começaram a retomar as competições e tal. E 96 foi quando eu voltei a competir lá fora. Que eu fui pra Europa, comecei a fazer o circuito europeu. 97 eu estava fazendo o circuito europeu em uma parte do Mundial, Canadá. 98, 99 eu tava a milhão mesmo eu fazendo faculdade, trabalhando no Brasil e tal, eu já tava muito mais dentro. E nessa época comecei a ficar mais próximo dos caras, a partir de 96 de novo, né? Desses caras dos gringos, só que eu já tinha um nível melhor, já não tinha o nível deles ainda, mas o meu nível já tava subindo e chegando nos gringos. E só que esses caras eles não estavam competindo muito. Poucos campeonatos, esses caras das antigas. Já era uma outra geração andando, mas esses caras ainda eram nossos ídolos. E eu me lembro que no ano 2000 eu fui convidado para fazer uma turnê. Voltando, de criança, os meus ídolos eram Steve Caballero e Christian Rossoy. Eram os caras que eu gostava, que é o estilo que eu mais ou menos tenho até hoje de andar de skate, que é parecido com desses caras. No ano 2000 eu fui convidado a fazer uma turnê na Europa, na Austrália. Uma turnê se não me engano, era 3 semanas num festival de rock que tem lá, inclusive acho que tem até hoje, que chama Big Day Out, que passa na Nova Zelândia. São 6 paradas desse festival. Caraca. Então são 2 por semana. E você vai indo, né? Você vai viajando junto com o festival, são várias bandas e tal. E quando eu perguntei pro cara, pô, legal, obrigado pelo convite, vou sim, quem que vai, né? O cara falou, vai você e o Caballero. Eu já conheci o Caballero, nunca tinha andado de skate com ele, já trocava ideia com ele em cima da pista, porque ele não competia mais. E era meu ídolo. E a hora que eu fiquei sabendo que ele ia junto, eu falei, caraca, eu não acredito que o Caballero vai junto, finalmente eu vou andar de skate com ele, não sei o quê. Cara, parecia uma criança, velho. E eu já tava entre os 10 do ranking mundial. Caraca. E já conheci o Tony Hawk, já conheci a galera toda. E hoje em dia, como eu falei, até hoje em dia, às vezes eu tô fazendo uma apresentação com o Tony Hawk, eu fiz agora, um mês atrás. Um mês atrás eu tava fazendo uma apresentação que se chama Tony Hawk and Friends, mas Tony Hawk e os Legends. E eu dentro da apresentação como Legends. Caraca. Passa um filme, né, velho? Nossa, mas eu já fiz essa apresentação, é o 3º ano consecutivo dessa apresentação com os Legends, eu fiz os 3 anos, mas eu já fiz várias turnês com o Tony Hawk na Europa, já trouxe ele pro Brasil para fazer apresentação comigo, enfim, já fizemos muita coisa junto. Mas quando eu me deparo numa apresentação com Tony Hawk, Mike McGill, Christian Rossoy, Caballero, alguns brasileiros, e eu ali junto com os caras como Legends, eu falo, cara, eu não sou Legend. O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Exatamente, o que eu tô fazendo aqui? Legends são esses caras.
Só que pra galera de fora, não sei o quê, eu hoje eles me consideram também um LED. Apesar de eu não me considerar um LED, eu tô na ativa total, eles também estão. Tô com nível de skate como se eu tivesse 25 anos, é a mesma coisa, eu ando igual ainda. Continuo competindo quando tem competição. E nesse evento dele, nesse evento em particular, ele faz um campeonato dos profissionais e faz a apresentação com Legends. Toda hora a galera fala assim, meu, corre, por favor, corre. Eu falo, meu, só vou correr se tiver alguém da minha geração, aí eu corro. Nunca tem. Então eu não corro. Esse ano a mesma coisa. Esse ano era classificatória para X Games. Caraca. E rolou agora no final de semana sim. passado. O campeonato ia ser classificatória do X Games. Os caras, meu, você precisa correr, cara. Você precisa correr. Eu falei, cara, eu só vou correr se algum da minha geração, que é considerado Legend hoje, participar do campeonato. Senão eu não vou correr, meu. Não faz sentido eu correr. Cara, eu tenho 48 anos. Ando no nível dos moleques ainda. Mas eu não, cara, me sinto bem eu sozinho ali da minha geração, correndo com a molecada dos dias de hoje, cara. Correndo com o Gui Curi, que tem 14 anos. Olha pro lado, tá o Gui do meu lado, 14 anos, eu tenho 48. Consigo andar no nível dele? Consigo. Sim, mas é outra história. Mas é diferente. É. E aí eu andei, a apresentação esse ano foi antes do campeonato. E, cara, assim, eu sempre sou muito humilde, mas assim, eu continuo andando legal ainda. Aquilo que eu falei, eu ando no mesmo nível quando eu tinha 25 anos, 30 anos no máximo, quando eu fui campeão mundial pela primeira vez. É o mesmo nível de skate. E eu acabo me destacando nessas apresentações. Porque o Tony Hawk, ele é uma lenda, pô, mas ele já tá com 56, 55, 56. Os caras, o Mike McGill já tá com quase 60. O Rossoy tá com quase 60. Então os caras já têm uma velocidade diferenciada da minha. Eu sou de uma geração depois da deles. Então a minha geração ainda tem muito mais power que a geração deles. E quando eu vou na apresentação com os caras, eu acabo me destacando. E eu ando no nível da molecada. Os caras, aí rolou a apresentação, tal, não sei o que, os caras falam, porra, meu, mas corre amanhã o campeonato, cara, corre amanhã o campeonato. Eu falei, cara, não vou correr. Se você correr, você vai, certeza que você vai pra X Games. Eu falei, cara, eu sei, mas eu não vou correr, velho. Deixa, eu tô aqui como Legend, acho que tá mais legal, a minha posição no evento. Eu prefiro continuar assim pra esse evento. Se tiver uma oportunidade mais pra frente e alguém da minha geração participar, eu participo. E eu liguei pros caras, hein? Liguei pro Andy McDonald e falei, meu, e aí, você vai correr ou não vai? Ele, puta, acho que eu nem vou, que é aniversário do meu pai de 80 anos, eu não vou. Liguei pro Buck Lasky, ô Buck, você vai correr? Puta, não vou, só vou fazer a apresentação. Falei, tentando convencer os caras. Tentando ver se alguém ia comigo, tá ligado? Eu sou melhor que você, hein? Duvido você concorrer também. Eu só queria que alguém entrasse comigo lá, se pelo menos minha geração, se um entrasse, eu entrava junto. Mas ninguém foi, eu falei, deixa pra lá, vai. Ô Mineirinho, e o que, por exemplo, a gente fala no futebol, você pega um jogador que é veloz, com 33, 34, ele mesmo dentro do campo, ele já, às vezes ele muda o posicionamento, ele reaprende. O Cristiano Ronaldo é um exemplo. Ele é um jogador de muita explosão, chega no momento da carreira dele que ele vira quase um 9 de referência, porque ele se muda dentro de campo para continuar em alto nível. Como é que é no skate? Você precisou fazer isso, alguma mudança? Ou às vezes uma troca de modalidade? Ou porque você fala que você corre como um moleque de 25 anos. Ou não precisou? Tu nunca sentiu por causa de dor no joelho? Não sei. Cara, não sinto nada, velho. Zero. Eu posso andar de skate. Inveja, velho. Cara, eu posso andar de skate o dia inteiro com a molecada. Ando na mesma intensidade, no mesmo tempo. E no dia seguinte eu tô pronto pra próxima. Zero analgésico. De boa, cara. E outra, eu não faço alongamento, eu não faço preparação física paralela, eu não faço nada. Fica aí o exemplo, não se alongue. Eu sou antigo, velho. Na minha época não tinha nada disso. Ninguém não alongava. tinha preparação paralela de skate, tá ligado? Essas coisas começaram a surgir no final dos anos 90, mas eu nunca fiz. Os caras falam, pô, por que você não faz um... Por que você não pega um personal, faz um... Como que eles falam? O quê? Crossfit? Não crossfit. Esses preparação paralela aí... Funcional. Faz um funcional, vai te ajudar. Eu até acredito que vai me ajudar bastante, cara, mas eu não consigo, velho. O meu negócio é ir pra pista e andar de skate. E eu acho que esse é o seu segredo. Você nunca parar. Eu tenho certeza que se eu parar um tempo de andar com a idade que eu tenho, 48 anos, lógico que vai começar a enferrujar, tá ligado? Então o segredo é não parar. E acho que esse é o segredo, não parar, mas acho que o mais importante de tudo é você manter uma vida saudável, tá ligado? Saudável em relação à saúde. E voltando lá, quando você falou assim, quando você achou que você ia começar, que o skate ia te dar que você ia viver do skate. Profissionalizar. Você olhou e falou assim, quando você realmente se profissionalizou. Eu já era profissional há 5 anos. Isso foi mais ou menos em meados de 2000, 2001. Já estava totalmente envolvido no ranking mundial, circuito mundial, me formei na faculdade e eu resolvi seguir minha carreira como skatista profissional. Por quê? Eu trabalhava com meu pai na época, na empresa dele.
Mas eu ganhava mais dinheiro andando de skate já, com premiação, com os eventos que eu ia, do que trabalhando com meu pai. E era a coisa que eu mais gostava de fazer, era andar de skate. Então foi fácil. Eu falei, pai, vou seguir minha vida. Eu quero tentar, eu vou embora. Precisei sair do Brasil, fui morar na Califórnia para isso, porque a Califórnia que dava todo o suporte de... Você tinha que estar envolvido onde estava acontecendo o skate. Claro. Não tem como. Você quer se dar bem? Vai onde está acontecendo. E aí eu tive que ir para Califórnia. Todos os eventos do mundo inteiro eram organizados por alguma empresa da Califórnia, os patrocinadores, enfim, era tudo ali concentrado ali. Fui morar para lá. E, cara, uma coisa que foi... na verdade, como eu falei, eu sempre fui uma pessoa que tive uma cabeça boa já. Sempre fugi das coisas ruins que o mundo oferece e me cuidei. E quando eu resolvi fazer minha vida com skate, que eu já era profissional, e eu fui morar fora, saí da casa dos meus pais e falei, puta, agora tem que me virar, velho. Mas pra quê? Né? Mas pra me virar eu tenho que... Se a minha vida vai ser competição, como sempre foi até agora, cara, tem que melhorar agora. Agora tem que melhorar mais ainda. Agora tenho 100% do meu tempo pra fazer isso. Que é disciplina, velho. Disciplina. Dormir bem, acordar bem, treinar, evoluir. Não deixar de curtir a vida, lógico. Na minha juventude, eu não deixei de sair com meus amigos, de ir em festa, enfim, de fazer as coisas que os jovens normalmente fazem da maneira saudável, sim, curtindo a vida. Eu não deixei de fazer nada. Mas eu sempre pensei, e tenho isso até hoje, é meu dia seguinte, velho. Então eu falava assim, os caras saíam comigo, a galera enchia a cara, usava as merda lá, e eu lá na minha água. Suco, água, pá. Por quê? No outro dia tava todo mundo zoado. E você? E eu tava acelerando na pista de skate, evoluindo, porque eu sabia que ia ter um campeonato na semana seguinte, ou depois de 2 semanas, enfim. Mas minha maior preocupação sempre foi meu dia seguinte pra eu andar de skate. E isso eu tenho até hoje. Não tenho hábito nenhum com bebida, droga, zero. Isso... Senão você não tá em alto nível. É o caso do Zé, cara, que a gente fala. O Zé se cuidou a vida inteira. É a preocupação que eu vejo com a nova geração, né? Porque a nova geração tá... Puta, tem os moleques, não vou falar que a maior... Todos, né? Mas você vê que tem uns aí que seguem uns caminhos meio torto, tem um puta nível de skate, como tinha na minha época também. Eu vejo que muitos da minha época tinham muito mais potencial que eu, muito mais. Só que seguiram uma outra estrada, não seguiram a estrada que eu resolvi seguir. E, infelizmente, tem uma hora que, o corpo não aguenta. Você é um atleta de alto nível, você precisa estar com o corpo bem, a cabeça boa. Claro, enfim. claro. E você vê que os caras, uma certa época, os caras pararam. Aconteceu alguma coisa ali, o cara não conseguiu voltar, enfim. Mas talvez o resultado de alguma coisa que ele fez no passado ali, não se preocupou muito como eu me preocupei. A conta vem, né, mano? Cara, a conta vem, não tem jeito. E os caras veem eu andando no nível que eu ando hoje e falam, caramba, meu, como que você consegue andar nesse nível até Caramba, eu devia ter tomado água com você, hein, ô mineirinho. E eu continuo nessa vida saudável, eu tento passar para as pessoas que exatamente a minha experiência de vida como atleta, e nessa época eu era zoado ainda. Por quê? Porque o skate nessa época não era tão grande, não tinha tanta... Então eu chegava nos campeonatos, aí eu via os burburinhos, ou um falava, não sei o quê, um zoava, chegou atleta. E skatista nunca foi atleta, velho, desculpa, nunca foi. Na verdade, não é que nunca foi, eu sempre fui um atleta. Mas a gente nunca quis ser taxado de atleta. Por quê? Porque é nosso lifestyle. Que eu fui atleta, mas o meu lifestyle é o skate ainda, a minha vida é o skate, é a maneira como eu gosto de viver, seguir o skate e defender ele com amor e paixão, entendeu? Porque pra mim o skate tem uma essência diferenciada que me trouxe tudo que eu tenho, minha família, minha esposa, meus filhos, enfim. E a essência que eu tenho até hoje, por isso aqui, a paixão e o amor, é indescritível. É muito doido. É uma conexão, cara, que às vezes nem eu entendo. É difícil explicar. E eu tento passar isso para as pessoas, que eu faço o que eu amo, graças a Deus. Eu consigo seguir minha vida ainda fazendo uma coisa que eu mais amo, que é andar de skate. E eu tento passar isso para as pessoas para fazerem com amor também e seguir uma vida boa, né? Seguir a vida boa é difícil, cara. Não é fácil. Porque o mundo oferece muita coisa ruim. As coisas ruins elas vêm muito mais rápido, né? O prazer da coisa ruim é muito mais rápido. O prazer da coisa boa demora, velho. E demora e às vezes custa demais. Só que ele é muito mais duradouro. Quando vem, né? Quando vem, ele é muito mais duradouro. Você consegue mover as pessoas do seu lado a entrar na mesma vibe que você, essa vibe boa, tá ligado? Da saúde, do bem-estar. Enfim. E aí, essa é a minha ideia, a minha ideologia de vida. Tento passar para meus filhos, passar para onde eu falo.
Faço muita palestra com criança, trabalho com criança no acampamento que eu faço. E eu tento passar isso pra eles, cara. Saiu o caminho do bem, velho. O caminho do mal, na boa, vai te trazer um prazer rápido? Vai. Mas é rápido, velho. É prazer rápido. Prazer que eu tenho até hoje andar isso aqui no nível que eu ando com 48 anos de idade, velho. Você é doido. Nenhuma festa te daria, né? Não dá, cara, não dá. Claro. Não dá. E é isso. É até um bom exemplo pra molecada aí, velho. Sim. Ó, façam um corte disso aqui, passem. Não, é verdade, cara. Você tá rindo, eu tô falando sério, cara. É verdade, não. Porque a galera se perde muito, mano. Você tem total razão. E é o que você falou. A gente vê no futebol tanto, às vezes, tanto talento que se perde por causa disso. Só que assim, é o que eu falo. Eu, graças a Deus, a minha mãe e meu pai sempre, mano, tiveram do meu lado. Eu não vou julgar quem não tem. Às vezes é difícil. Você tinha ali tua família, ali teu pai falando, velho, vai, dando incentivo, porra, tal. Talvez você não tivesse, você não tivesse tanta cabeça como você tem, mas é o bom que você fale isso, porque você é ídolo de muita gente, né? Sim. Quando você fala isso, as pessoas vão ouvir muito mais do que se eu falar isso. Não, eu então falo é muito até legal. questão de estudo, cara. Eu fiz faculdade, me formei na faculdade. Sou Você formado não em largou, né? Não larguei nada. Não larguei nada. Eu cumpri a cartilha de criança, adolescente e formação de adulto escolar toda. Fui até o fim. Depois dali que eu escolhi minha vida. Depois dali que eu fui seguir minha vida como skatista profissional. Apesar que eu já era, né? Quando eu me formei na faculdade, eu já era profissional há 5 anos. Mas não deixei de estudar, cara. Por que eu não deixei de estudar? Porque, assim, sem saber, sabendo, carreira de atleta pode durar... Eu sou profissional há 28 anos, mas, cara, podia ter acontecido alguma coisa no meio do caminho, uma contusão, uma lesão, que me tirasse fora do esporte, entendeu? Sim. E aí? Como vai ficar? Você já tava formado. Sem conhecimento. Se E eu não falo fizer. pras crianças, pô, não para de estudar não, cara, estudar é importante. É chato, eu sei que é chato. Eu passei exatamente o que você tá passando. Ia pra escola, olhava pra lousa, via um monte de pista de skate desenhada na lousa. Carteira virava... O lápis virava skate, a borracha virava obstáculo. Ia escovar o dente, a pia era bowl, a escova era skate. Aí eu ia almoçar, o prato era pista de skate, o garfo era skate. E é assim, eu passei por isso, cara. É muito bom isso. E ficava né? com o dedo assim, ó, qualquer coisa que eu via, ficava com o dedo fazendo manobra, que é o que a molecada faz hoje. Porque o esporte, ele atrai a criançada, ele envolve demais a galera. Eu imaginei você de criança fazendo isso. E eu né? fazia isso o tempo todo. Pegando compasso assim. Tive dificuldade? Atrapalhou um pouco o skate na minha vida, na minha fase escolar? Sim, porque eu só pensava em skate. Lógico que atrapalhou, mas não parei. Não parei, eu sei que é chato. Eu falo pra criançada, eu sei que é chato. Eu sei que você vai pra escola, só pensa em skate. Eu passei por isso. Mas não para de estudar, pelo amor de Deus, cara. Não para de estudar, porque se você não conseguir seguir uma vida como atleta profissional ou skatista profissional, ou qualquer coisa relacionada a esporte profissional, você pelo menos vai ter um conhecimento na sua vida que você vai poder seguir sua vida fazendo outras coisas bem feitas, entendeu? Você não vai ser uma pessoa sem conhecimento na vida, sem instrução. E quanto mais conhecimento a gente tiver em diversas áreas, melhor. A gente vai estar muito mais preparado para qualquer coisa que possa vir na nossa vida, né? E isso que eu falo, meu. Vai, galera. Não para de estudar não, molecada. Vamos estudar. As mães ficam assim, nossa, ele precisava escutar isso. Que cara, gente boa. Além de figurar entre os tops do mundo, né? Ter ficado ali no topo do ranking por um bom tempo, você tem um grande feito que foi ter realizado a manobra dos 900 graus. Eu não sei nem se é assim que fala, viu, gente? assim mesmo. Peço desculpa. Tem gente que fala 960, 940. Não, você a falou manobra certo, dos 900 graus. E O release é bom. o que é o mais difícil? Completar a manobra dos 900 graus ou enfrentar o Allianz Parque lotado como você enfrentou pra fazer a escalação? Aí você foi bem agora. Aí você foi bem. Cara, acho que enfrentar o Allianz Parque é mais difícil, cara. O 900 a gente tá habituado na rampa, ali a gente cai, levanta, tenta de novo, né? A última vez que eu passei a escalação ali, eu dei uma engasgada no meio, que eu eu fui falar do capitão e eu falei o técnico, nosso técnico, blá, 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 e não era o capitão. Eu assim, e aí a palavra capitão não vinha na minha cabeça, eu olhando no telão e olhando no narrador ali do meu lado, eu falei, alguém soprou, capitão, capitão! Pô, mas até aí eu já errei. Mas até aí eu já tinha errado. Já Mas tinha uma passado. atmosfera diferente, né? É diferente, cara. É diferente. É diferente. É totalmente diferente. É muito doido. Você tá lidando com 45 mil pessoas, né? Nossa, não é que eu nunca fui numa competição que tivesse isso. Mas é um ambiente diferente. É diferente, Eu não tô em cima de uma pista, não tô equipado e não tô fazendo o que eu mais sei fazer. Eu tô num ambiente que eu sou um intruso, entre aspas, né? Um convidado intruso ali.
fazendo um papel de outra pessoa que não é a minha especialidade. Passar a escalação pra galera. Foi contra o Fortaleza, é isso? Não, foi no o jogo agora que você marcou o show, justamente. Foi contra o Flamengo. Poxa, cara. Eu já tinha feito a escalação no jogo do... Eu fiz escalação no jogo do Scarpa também, quando teve a pista. Então, não foi contra o Fortaleza Fortaleza. no passado. Foi de agora ele boa, voltou foi de de boa, foi tranquilo, mais ou menos, tinha uma colinha ali e tal. Mas nessa agora contra o... Não foi contra o Fortaleza, foi Contra o Flamengo, então. O Flamengo. Empate contra o Flamengo. Aí eu dei uma engasgada no meio. Você sabe que esse jogo contra o Fortaleza foi que surgiu esse podcast, sabia disso, né? Ah, é mesmo? Depois desse jogo, a gente é campeão, né? A gente é campeão com 3, 4 rodadas, não lembro. E aí eu vim aqui pra academia com o LC e a galera começou a chegar depois do 2 título. horas da manhã. 2 da manhã, eu molhado debaixo do ar, porque Naquele peguei dia? chuva. Naquele dia. Tipo, a gente veio de trio elétrico pra cá. Isso. Foi, pô. E a gente aqui no estúdio de baixo, na sala mundial. E a galera que ia, chegava, e chegou o Enzo. Churrascão rolando lá embaixo. A gente não viu o churrasco, porque na hora que acabou o podcast não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Nossa. Isso aí que era 5 da manhã. A gente saiu 6, né? É. Você me deu carona. Sim, né? eu tinha saí bola daqui. de feno na hora que a gente saiu. Cara, eu saí daqui, porque eu vim em cima do trio elétrico aquele dia. Então. Cara, eu saí daqui, era mais de 4 horas da manhã. Então. Eu tava assim, acho que era uma terça, quarta. Não, uma pô. Quarta-feira, era uma quarta-feira. Eu olhando assim, falei, Na verdade, de quarta pra quinta. Não, cara, então, a gente acabou o podcast, era 4 sei lá. 5 da manhã. 5 da manhã. Foi esse dia que surgiu. É que você quase foi entrevistar. Se a gente soubesse que você tava aí, a gente ia ter te arrastado. legal, né? né? Tinha arrastado ainda mais que o Scarpa entrou com o skate, subiu na mesa. Quase com o skate, quebrou a tudo. mesa. Foi uma loucura. É mesmo? Nesse dia? Nesse dia. Caramba. Mas, ô Sandro, agora uma curiosidade minha, né, em particular, porque, lógico, depois de ver esses novos nomes, né, do skate nacional, agora mais recente, né, Letícia Buffoni, a própria Raíssa, os meninos, que eu não vou lembrar o nome de ninguém, viu, gente? Me perdoem, mas eu comecei a reparar em algumas competições, principalmente nos Jogos Olímpicos, né, e o que me gerou, assim, uma curiosidade, os nomes das manobras, né? Por que tanto nome complexo daquele jeito? Porque a maioria é tudo em inglês o nome, tudo bem, né? mas você vai ouvindo o comentarista Backflip. durante ali o percurso do parque, por exemplo. Não entendi nada. Irmão, o comentarista não para de falar 1 minuto. E os nomes não são curtos. São sim. nomes compridos, Sim. assim. É uma Lembra coisa só do olho. O olho, quando era moleque, era o que todo mundo queria fazer. Então, é porque na verdade, no passado, as manobras, elas eram manobras, como que eu posso falar? O certo não é falar manobras primárias. O olho é uma manobra primária. Aí depois vem o ollie flip, que é sim. um ollie com flip. Só que hoje, nos obstáculos, os moleques fazem 3 manobras em uma, por exemplo. Então, por isso que fica grande o nome. Ollie flip slide, ollie flip não sei o que, entendeu? Só tô dando um exemplo. Tá. Só que aí vem os nomes difíceis. Vem o, sei lá, o 360 kick flip board slide back. Umas paradas assim, entendeu? Descendo o corrimão. E é por isso, mas os nomes são, na maioria são todos, acho que são todos em inglês. Todos eu em inglês. confesso que eu tava assistindo e o comentarista falava, o Beto, eu só ficava assim, ó. É isso mesmo. Eu não sabia O o que, leigo que não era que entende tinha nada. acontecido, O leigo não mas entende tava nada. olhando Qual que é a ali. tradução de olho? Não existe. Não tem tradução. Subir na o verdade, skate. O ollie, sabe o que é o ollie? O cara que inventou, o sobrenome dele é ollie. Ele inventou a manobra, o sobrenome dele é ollie. Aí tem o flip, também um cara chamado Flip. Não, zoeira, Não, zoeira, não, eu sei, daí eu o tô flip é porque brincando. eu giro, né? Eu sei, eu tô brincando. Mas é isso. É. Por exemplo, o Smith foi o cara que o sobrenome é Smith. Smith Grind. O cara que inventou o Smith Grind, o sobrenome dele é Smith. E tem alguma manobra que você Por exemplo, inventou? Stale Fish é uma manobra que o Tony Hawk inventou, só que ele colocou o nome que ele quis. Ele escolheu. Madonna foi ele que inventou, só que ele colocou o nome da manobra de Madonna. Boa. Até hoje, cara. E aí tem, porque a Madonna ela se da faz hora. de frontside, que é você fazendo um giro de costas pra pista. Aham. E quando você faz de backside, nomearam um marido, acho que na época era da Madonna, que é o Sean Penn. Virou Sean Penn é o nome da manobra. Então quem inventa a manobra, nomeia ela, entendeu? muito bom, né, Tá vendo? Só que aí vem as variações de... Depois com o tempo, começou a ter os flips. Daí é o flip mesmo. Flip, você fala, loucura isso, cara. é girar um objeto, alguma coisa, Sim, entendeu? o Flip. Aí tem o varial, que é um outro jeito. Por exemplo, o flip é girando o skate de assim, ó. Aham. O varial já é de assim, ó. Entendeu? Nossa. Já é outro nome. Tá. E aí vai. Só que aí você pode fazer um flip stale fish. Vai dar um flip antes e vai pegar de stale fish e vai fazer a manobra. Entendeu? Isso eu tô falando uma manobra no half. Sim. No bom, mas é mais ou menos isso. Quem inventa a manobra nomeia ela. Que Só nomeia. que na maioria das vezes
esses nomes mais estranhos são manobras primárias. Ah, tá. E depois vem as variações que é do flip, que daí é o Flip, óbvio. Né? É o tá. óbvio do movimento do skate, Sim. ou do corpo. Cara, essa manobra da Madonna, se fosse o Sandro Dias de moleque tivesse inventado, ela ia chamar Vera Fischer, Thierry Figueira, hein? São os nomes brasileiros do caramba. O gringo falando. Eu fiz a Vera Fischer. E Maurício Matar. Eu pensei que da hora, cara. É porque é antiga, né? Então, Cláudia pô. Raia e Maurício Matar. Ou o Alexandre Frota, né? Você foi namorado dela. O Alexandre Frota, Alexandre Frota é quando certo. quebra o skate, tá ligado? Tá bom. E de todas essas manobras, qual que foi a mais complexa que você encarou assim? Teve alguma ao ponto de você virar e falar assim, putz, essa aqui não rola, não orna, não dá, não consigo, mesmo depois de tentar várias vezes. Teve alguma? Não, tem umas que até hoje, que eu tento e não acertei, assim, que eu quero acertar um dia. Na verdade, é manobra simples para uns e difícil para outros. Que skatistas, assim, cada um tem a sua facilidade, né? Sim. De manobras. Eu tenho a facilidade de manobra de giro. Por exemplo, 540, 900, blá, 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 180. Mas manobras de flip, tem algumas variações de flip que eu não acertei até hoje, que eu tentei semana passada um monte e não acertei até hoje e tenho vontade de acertar. Caramba. Porque tem um pouco mais de dificuldade. Mas acho que a mais complexa, que mais demorou e que teve uma história também, com certeza foi o 900, né? O 900 teve uma história aí de 6 meses, eu tentando ela direto, assim, 6 meses, desde a primeira tentativa. E de eu acertar 6 meses depois numa competição no Brasil, que foi a primeira vez mesmo. As pessoas, você acertou antes. Eu falei, cara, não, acertei naquele dia. Aquele dia foi o primeiro que eu dei na minha vida. E foi... E que por muitas vezes eu falava, não aguento mais. Vou desistir. Por que eu pensava nisso? Porque eu aproveitava a pressão das competições durante 6 meses, eu ia pro campeonato, e desde quando eu comecei a tentar ela, eu já rodava muito certo e já estava quase completando ela. Era detalhezinho mental, não era nem técnico, era mental para eu ficar em cima do skate e voltar. E eu aproveitava a pressão dos eventos, dos campeonatos, que na época tinha muitos campeonatos, em 6 meses eu chegava a participar, sei lá, em 6 meses eu participava de 12 campeonatos, mais ou menos, uma média. Caramba. Ou até mais. E eu aproveitava a pressão, porque no campeonato é assim, você só erra se o skate te derruba. E a gente fica em cima, se o skate vem na mão e você colocar no pé, você tenta ficar em cima dele pra não errar e não errar a sua volta, né? Uhum. E eu fazia isso com 900. Eu ia pro campeonato pensando, puta, nesse campeonato eu vou acertar 900, vou ficar em cima de qualquer jeito. Cara, eu ia lá, não acertava. E não acertava, e não acertava. E chegou uma hora que eu falei assim, nossa, eu não vou mais tentar isso, não aguento mais tentar isso. Eu sabia que era uma coisa mental mesmo, que era mais minha cabeça do que a técnica. E aí chegou no Brasil, eu tava um final de semana antes desse evento no Brasil, que já fazia 6 meses que eu tava tentando a manobra e frustrado, enfim. Eu tava no evento no Canadá e eu quase acertei a manobra. Eu cheguei a aterrissar nela, desci um pouco e caí, mas não vale, né? Você tem que, pelo menos, atravessar a parte reta, o flat da rampa e subir do lado, no mínimo, para a manobra ser realmente validada e realmente se acertou a manobra. E no Canadá eu botei na parede, andei um pouquinho e caí. Falei, nossa, não acredito. No final de semana seguinte era o evento no Brasil, que era muito importante, era um X Games, um Latin X Games, no Rio de Janeiro, TV ao vivo, Globo, bababá. Pra gente era um dos mais importantes por ser brasileiro. E eu já falei assim, cara, eu vou pro Brasil, não quero saber de 900. Não quero nem saber dessa manobra, eu vou lá competir, eu preciso competir lá. Eu preciso me dar bem no campeonato, porque é muito importante, patrocinador. Blá. E eu fui com essa cabeça de não tentar a manobra. Eu vim com essa cabeça de não tentar. Claro. O que aconteceu? Durante a competição, fui lá, me classifiquei pra final. No dia da final, domingão, praia lotada, assim. Na hora que eu cheguei no campeonato, a praia tava lotada, que foi montada na praia do Leme ali, o Ralph, bem na areia. Cara, e tinha um patrocinador meu na época, que o cara, ele mandou confeccionar um monte de placa escrito 900. Meu amigo. Cara, ele mandou confeccionar pelo menos umas 300, 400 placas escrito 900 grande, assim. Sem pressão nenhuma. E distribuiu no público. A hora que eu cheguei no domingo lá, que antes de começar a final, a final era cedo, porque ia passar na Globo ao vivo a final, tal, e você tem um aquecimento antes. Pô, você chega no evento, tipo 8h30 da manhã, tá lotada a praia. Tá lotada a praia, você começa a aquecer rapidinho, aquece meia hora e já corre o campeonato. Cara, a hora que eu cheguei, que eu coloquei meu equipamento e eu subi na pista pra treinar, tem essas placas levantadas 900, eu olhei e falei assim, nossa, quem foi o que fez isso, cara, hoje? E eu vi lá o nome do meu patrocinador em cima, eu falei, eu já fiquei louco. Eu falei, não, mano, cara, nem pensa nisso,
corre a final, não pensa nisso, velho. Eu na minha cabeça, não pensa nisso, meu, corre a final. Beleza, corri a final, ganhei o campeonato. Acabei ganhando a competição. E lógico, meu, ganhei o campeonato, já sabia que tinha ganhado, e aquela monte de placa levantada, eu falei, vou tentar o 900 pra galera, vai que eu volto, né? E aí comecei a tentar. Comecei 1, 2, 3, aí na 8ª tentativa, eu acertei, velho. A praia foi abaixo, assim, mas eu não vim pra acertar. Sim. E por causa desse incentivo aí do campeonato, do essa patrocinador, pressão, essa pressão que o cara fez. O cara botou aqueles aviãozinhos do Rio, escrito 900. Só faltava isso, cara, só faltava isso. A nuvem escrita assim, 900. Né? E o porquê de tudo isso? Porque a galera vinha acompanhando o 900 e sabia que eu tava uma hora ou outra, eu ia ficar em cima do skate e ia voltar, não tinha muito o que acertar, já tava certo. E a pessoa veio acompanhando todo mundo queria que eu acertasse, né? O skate tem essa parada de os seus adversários skatistas que estão competindo com você, a gente quer que eles acertam também. Pro show ficar mais bonito, pro skate ter uma evolução, blá blá blá. E todo mundo queria que eu acertasse. O evento inteiro, os skatistas, blá blá, que vinha me acompanhando nesses 6 meses. E a hora que eu ganhei o campeonato, eu falei, agora vamos tentar, vai. Agora vamos ver até onde dá. E aí na 8ª tentativa acertei, cara. Puta, aí foi maravilhoso, nossa. E aquele negócio, acertou uma vez, já tá no pé. Que até me lembro que no final de semana seguinte eu tinha uma apresentação na Grécia. Fui pra Grécia e lá a mesma coisa. Cheguei na Grécia, os caras, todo mundo o mundo do skate já sabia, né? No 900. Fica 900 em grego, não dá nem pra entender. Cara, cheguei na Grécia, a galera já, 900, vai tentar, não sei o que. Cara, acertei na 2ª tentativa. Acertei. E a galera veio abaixo, né? Fica aí depois, né? uma competição, tipo um mês depois, eu consegui fazer o 900 pela primeira vez durante a competição. Que aí também foi outra parada na categoria, porque o 900 até então era uma manobra de best trick. Não é uma manobra que você conseguia colocar numa linha de competição. Uma linha de competição na época, tinha em média 17 manobras. Tá. Você fazer 16, dentre as 17 manobras, 900 no meio, puta, era muito difícil, cara. Arriscado demais. Zerei o jogo. Era muito arriscado. E até então, a gente ia para um campeonato, mas a gente já mais ou menos sabia como ia ser o resultado se todo mundo acertasse tudo, entendeu? Se todo mundo acertasse, se o cara acertar, ele tem chance de ficar em terceiro. Se você acertar, ele vai ganhar. Enfim, a gente já sabia mais ou menos. Mas quando eu vim com 900, cara, esquece. Ninguém ganhava. E aí o skate, a modalidade vertical, ela acabou levando o nível, porque aí os caras falaram, eu acertava 900 toda hora, ganhava açaí dos amigos, ia andar de skate com os caras e falava assim, acertar agora eu te dou um açaí, ganhava açaí. O cara começou a engordar por causa do 900. E virou muito fácil pra mim a manobra, eu acertava toda hora. E aí só que os caras precisavam fazer alguma coisa, né? Se toda hora ele vinha dar o 900, fizer tudo que ele já faz, mais o 900, cara... Vai ganhar toda vez, hein? E foi durante um bom período. Se eu acertasse a minha volta inteira com 900, ninguém ganhava. Durante um bom período. E a galera começou a galera começou a se agilizar, né? Aí começaram a trazer manobras de best trick para colocar na rotina de skate normal, na competição, né? E o skate o nível começou a levar. E começou a igualar de novo. Quando começou a vir as manobras de novo, né? Mas aí eu consegui segurar um bom tempo. O responsável do best trick, então, no plano de manobras é ele, ó. Tá vendo? O cara sempre teve campeonato de best trick. 1800. Tanto é que o Tony Hawk acertou 900 em 99, e eu tava lá assistindo ao vivo, que foi no X Games em São Francisco, ele acertou no campeonato de best trick também. Mesmo tendo acabado o tempo, toda a galera queria que ele acertasse, os skatistas estavam ali. Acabou o tempo do best trick, já tinha um vencedor, mas ele ficou tentando ali. Cara, ele ficou uns 20, acho que no mínimo uns 20 minutos depois do tempo, tentando. Ninguém deixava de sair da pista, nem ele queria sair. Ele queria acertar porque ele sabia que aquele era o momento que ele tava com... Sabe, a gente tem um momento que a gente... Se não for aquela hora, dificilmente vai ser de novo. A gente vai encontrar aquele momento. Está energizado para aquilo. A gente vai encontrar aquele momento psicológico, claro. Cabeça, a vontade de voltar. O pessoal torcendo, junto então ali. Ele ficou ali, todo mundo apoiando, incentivando, e ele acertou. E foi numa competição de best trick. Mas ninguém até então
tinha colocado numa volta de campeonato normal. Eu fui o primeiro. Isso sabe o que me lembra? O Rony e a bicicleta do Rony. Sim. Ele ficou tentando. Aí depois que ele fez um golaço, aí ele vai no Fluminense, faz outro. Aí ele vai, mal anulado, na minha opinião, contra o Galo, bem mal anulado, ele faz outro. E é o que você fala, cara. Ele tenta hoje, é muito mais natural. Depois que sai o primeiro, né? Eu tô fazendo um comparativo pra galera do futebol. Sim, não, porque eu acho que é muito isso, cara. O Rony tentou muito tempo. E aí o estádio, tudo bem, que é diferente do skate, que a galera, tipo, não é um time que o cara tá torcendo, o cara torce pro Mineirinho e tal, beleza. Mas aqui a torcida toda vai conseguir. Malandro, quando ele acerta, não é uma bicicleta qualquer. Foi tão pica que tava os caras do The Boys no estádio, lembra? Da série The Boys. A galera foi a loucura, ele vai plau! E aí depois disso ele vai mais natural, pô. Não, porque aí pega o timing do negócio. Pega o timing da bola vindo, do giro da bicicleta, enfim. A força. Confiança. Se vem daquele jeitinho mesmo, o cara fala, é agora. Manda a bicicleta. Por que não, né? Por que não? Entendeu? E a mesma coisa o 900 quando a gente acerta a manobra, qualquer manobra, né? Quando a gente acerta pela primeira vez, parece que ela entra na nossa programação e dificilmente a gente erra. Você falou um ponto interessante, né? A respeito das manobras ali, que vocês cada um conhece mais ou menos um pouquinho do repertório do outro, já meio que mentaliza ali, ó, pô, se fulano fizer ali o backhand flip dele ali, tá tudo certinho, ele bate... Ele inventou agora? Eu inventei agora, essa é minha. Ninguém copia depois, em direitos autorais. Mas existe. É que é outro nome, mas existe. Eu comecei a pensar nela, existe. Ela é totalmente diferente desse nome, mas ela existe. Quase isso. Não é? Como diria um professor meu da faculdade, né, saudoso Caldeira, se não é isso, é quase isso. É quase isso. Mas você falou, né, que tipo, vocês já conhecem mais ou menos ali o repertório de cada um. Vocês geralmente treinam quase juntos ali. Como que faz pra tentar esconder alguma coisa ali, uma carta na manga, nesse sentido assim de, cada Será um que dá pra fazer isso? Vou te falar, como fazer isso? No skate hoje em dia ninguém esconde mais nada, cara. Até porque todo mundo quer mostrar o que fez ali, entendeu? Instagram, na rede social, Sim. o que ele fez. Então não se esconde mais nada hoje. Talvez os japoneses lá que estão com treinamento bem diferenciado, os chineses e tal, talvez eles até possam esconder um pouco, ou talvez não divulgar tanto o que eles fazem, porque quando aparece um japonês fazendo um negócio na internet, você fala, quem é esse? Da onde veio? Olha o tamanho desse moleque. Você fala, caramba, quando que ele aprendeu isso, entendeu? Mas fora isso, dificilmente não se esconde nada. Na verdade, nesses treinos juntos a gente acaba incentivando, ajudando, mesmo não sabendo a manobra, a gente sabe corrigir o erro do cara que tá tentando uma manobra nova, independente se a gente sabe a manobra ou não. Sim, a gente consegue identificar onde ele tá errando, gira mais rápido, ou posiciona o pé dessa forma, ou segura no skate dessa forma, entendeu? A gente, ou faz ela mais corrida, ou faz ela mais reta, ou vai mais alto, enfim, a gente consegue corrigir. E a gente quer que ele acerta, né? Mas a gente sabe das facilidades de cada um, a gente consegue identificar. Esse cara ele tem mais facilidade de dar o flip, esse cara tem mais facilidade de voar, esse mais facilidade de fazer manobras de borda. E assim vai, mas não tem muito segredo não nos skatistas, entre a gente, não. Até porque a gente acaba andando tudo junto, não é um esporte que a gente, um treina escondido em um lugar, o outro no outro. Não, a gente tá sempre junto, cara. Sempre nos eventos juntos, sempre andando de skate junto. O skate é um esporte que é chato andar de skate sozinho. É chato, além de ser chato, é perigoso. Eu, antigamente, tinha um Ralph São Bernardo que nem sempre tinha gente pra andar comigo. Eu cheguei a andar de skate sozinho algumas vezes por falta de gente pra andar comigo na época, nos anos 90 e tal. E teve uma vez, cara, que eu me machuquei andando sozinho. Que eu torci o joelho andando sozinho, eu fui rastejando pro meu carro antes que meu corpo esfriasse, porque eu sabia que se eu ficasse ali até o corpo esfriar, eu não ia conseguir sair dali. Então é perigoso. Então eu não ando de skate sozinho, é muito difícil andar de skate sozinho, não ando. E não é legal também, não tem... Cara, skate é... A gente sempre tá andando de skate, um tá zoando com o outro, um tá incentivando o outro, é bagunça, é terapia. Você tá com seus amigos andando de skate, entendeu? Por isso que é tão legal o skate. Por isso que é tão desafiador e tão legal, porque você tá sempre... Cara, você tá falando merda de um, zoando com o outro, sendo zoado. Não existe... não existe a palavra bullying. A gente faz bullying, mas não é bullying. É zoeira, é brincadeira e ponto, é isso. E não tem essa. Eu tenho um parceiro de infância, cara, que... Toda vez que você vê ele, você zoa com ele, né? Sim, mas que anda de skate, né? Todo mundo dá um abraço pra ele. Fernando, lá de Osasco. Fernando Biros, um abraço pra você. Que inclusive a primeira vez dele num estádio de futebol fui eu que levei. Mesmo parecido com você, assim, palmeirense também, que nem eu tal. A primeira vez dele no estádio fui eu que levei em 2006. E eu me lembro muito disso hoje. Ele andar de skate fez com que muitos garotos da rua, da minha casa, também quisessem andar de skate.
né? Então ele até fez um corrimão, aí ele colocava o corrimão na rua e a galera Todo via ele mundo todo lá, né? dia ali tentando fazer a manobra no corrimão, tentando fazer, Se a galera ajudando, apoiava e a molecada também entrou na vibe, daqui a pouco tá todo mundo andando de skate, menos eu, né? Que eu era o mais medroso de todos. Ah, ali. eu também, né? Eu tinha muito medo, cara, de cair, quebrar alguma coisa, machucar, mas muito louco, então essa energia, cara, que tem É exato, é o que eu envolvida falei. na galera É que o anda de skate companheirismo, muito é a louco, camaradagem. cara. O skate é tudo isso, cara. É Sim. amizade, camaradagem, companheirismo, enfim. É uma família grande aí que não existe desentendimento. É muito difícil ter um desentendimento entre os skatistas. Qualquer lugar do mundo que a gente vai. Se a gente não fala... A gente vai pro Japão, não sabe falar japonês, mas vai numa pista de skate, a gente se entende pelo skate. De alguma forma a gente vai se entender. A linguagem é o A skate. gente vai se elogiar, o cara vai fazer uma manobra. E o mais legal do skate é que também os skatistas eles respeitam muito o nível de cada um. Por exemplo, eu vou andar numa pista, tem um cara que tá começando a andar, um cara que já anda há muitos anos, mas ele chegou no limite dele, ele faz aquelas manobras, e quando ele faz aquelas manobras dele, que talvez são manobras básicas pra gente, mas bem executada, e o cara se esforçou, cara, o cara é elogiado, velho. O cara é... todo mundo bate skate, não sei o quê, porque pra ele foi uma vitória fazer aquilo, independente do nível da manobra, do grau de dificuldade. Ele é Isso é legal, ovacionado cara. Isso é legal. pelo nível dele, entendeu? Isso é bem legal. Não tem essa, puta, não sabe andar, sai daqui prego. Não tem isso, velho. Não tem isso. A gente consegue respeitar todos os níveis de skatistas, desde o iniciante até o cara mais top, né? A gente consegue observar e respeitar e ovacionar de acordo com o nível que ele tá no skate. Incentivar. Ô, Alice, antes de você ler mais um avante aí, dizer que a gente já tá quase acabando aqui, mas vai ter que ter a parte 2, hein, velho? Porra, tem história pra caramba. É. De história mesmo não contei Vai nada, ter que ter a né? parte 2, velho. Tem aqui ó, o Alessandro Carvalho, ele falou já do X Games latino, né, versão latina do X Isso. Games no Rio de Janeiro, que foi quando ele fez o 900 pela primeira vez, que foi uma grande competição. O Alessandro pergunta, dos títulos que você conquistou, qual que te traz lembranças inesquecíveis? Você já falou desse do 900, mas tem algum outro que você tenha conquistado assim que Na verdade, volta, acho que ele fala dos passa um títulos filme? mundiais de Isso, circuito mundial, né? Que isso. Eu fui 6 vezes campeão mundial. Acho que Isso. o primeiro é o mais... É o inesquecível. Você fala, o segundo, como foi o segundo? Putz, eu não lembro, mas o primeiro eu lembro. O último eu lembro também, porque o último também foi foda. O primeiro, cara, assim, foi em 2003, primeiro título mundial. E eu me lembro que nesse ano de 2003, a gente, sei lá, o circuito mundial devia ter, sei lá, umas 15 etapas, aí tinha outras etapas, tinha outros campeonatos paralelos que não fazia parte do circuito. Então você viajava muito, competia muito, tinha descarte, não sei o quê, e era pontuação também, né? Você ia acumulando pontos. Eu me lembro que nesse ano, a regularidade minha de resultados sempre foi assim, no ano inteiro, primeiro, segundo ou terceiro, sempre. Então, até por isso que na última etapa eu estava em primeiro lugar. Só que tinha um cara lá na bota, um canadense na bota, o Pierre Luc, que tava assim, a última etapa ou era eu ou era ele. E aonde que era a última etapa? Na casa dele, lá no Canadá. A hora que eu desembarquei no Canadá, eu tava, não sei o quê, pô. Só que eu tinha muito mais chances que ele, porque eu podia nessa competição ficar em terceiro e ele ganhar, que eu era campeão mundial. E eu, durante o ano inteiro, a minha regularidade é essa, eu era primeiro, a segunda era terceiro. E eu cheguei lá com a vantagem, primeiro no ranking, mas ele, se eu ficasse em quarto e ele em primeiro, ele ganhava, ele era campeão mundial. Cara, quando eu desembarquei no Canadá, eu falei, nossa, será que eu vou conseguir? E aí já bateu um monte de coisa assim. Começa a rolar aquela ansiedade, né? Eu achar que não ia conseguir, não sei o quê. E eu lembro que nesse ano, esse campeonato acho que foi mais ou menos em outubro, e no meu aniversário em abril, eu tinha ganhado um livro de um amigo meu, que era de autoajuda, que era do Nuno Cobra ainda, A Semente da Vitória. Eu ganhei, joguei na mala, nunca abri. E esse livro viajava comigo o mundo inteiro na mala, e eu nunca Só nem fazia peso, né? Cara, eu nunca nem tinha tirado o plástico do livro. E aí eu cheguei no Canadá e eu todo desacreditado, eu falei, meu, e agora? Será que eu consigo? Não vai dar. E eu precisava ficar em terceiro. Pô, era um resultado bom até pra época que eu tava passando. Cara, aí eu bati o olho no livro assim, eu falei, e esse livro aqui? Olhei o livro assim, li o prefácio dele, falei, cara, esse livro aqui, eu tô precisando ler esse livro hoje. Catei o livro, comecei a ler o livro assim, li o livro acho que em 2 dias. Caraca. Lá no Canadá mesmo, e tinha uns mantras pra você seguir de autoajuda. Eu lembro que eu tava no campeonato no Canadá,
E o tempo todo eu tava na plataforma do Rafa assim, falando mantra. Você pode, você consegue, você... Alguma coisa. Era três palavras. Caraca, velho. E eu ficava o tempo todo assim, blá, 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 falando com esse mantra. E eu lembro que eu liguei pros meus pais lá também, falei... E meu pai falou, pô, e aí, não sei o que, como você tá, não sei o que. Eu falei, não sei se vai dar, não. Meu pai, pô, como não? Minha mãe, como não? Você tá louco? Meu, você tá em primeiro no ranking, você precisa ficar em terceiro, vai, só faz o que você fez o ano inteiro. Eu, não, eu sei, mas o Canadá, o Pierre é daqui, não sei o quê. E o Pierre tava, cara, o cara tava acelerando, né? E aí, beleza, começou a rolar o campeonato e eu totalmente desconfortável psicologicamente, com esse mantra na cabeça. Fiz a eliminatória, consegui passar pra final. Falei, ufa, eu passei pra final. E eu fiz uma eliminatória assim, acho que eu passei em quinto pra final. E o Pierre já tinha passado em primeiro. Falei, nossa, o cara passou em primeiro, eu tô em quinto, velho, pra correr a final. Mas beleza. Você não precisa ganhar a eliminatória, você precisa ganhar a final. Claro. A eliminatória, você tá dentro da final, beleza. Mas com esse resultado ele teria sido campeão, você em quinto e ele em primeiro. Mas é que também eu tinha pegado leve pra não errar e garantir a final. Passar, E ele, como ele tava num momento, ele tava acelerando. Ele queria fazer pavãozão, botar pressão, ó. Ele tava acelerando e passou em E primeiro. o cara não tem nada a perder, vamos ser sinceros, porque quem tinha a perder era você que tava em primeiro, né? É uma situação, né? O time que Exatamente. joga, às vezes, que joga contra o Palmeiras fechado ali por uma bola. No caso dele é só uma bola, era você ficar em quarto e ele dar tudo da vida Aí, dele. beleza, no dia da final eu também cheguei lá tudo assim, e agora o que eu faço, não sei o que, eu tinha montado algumas estratégias de linha, né, primeira volta eu ia fazer mais de boa, tal, pra garantir uma pontuação, eram 3 voltas da final. A segunda, se eu acertasse a primeira, eu já ia dar dar um upgrade pra melhorar, e se eu acertasse a segunda também, a terceira, eu ia jogar tudo. Cara, começou o campeonato, a primeira volta fiz inteira, tal, a primeira volta eu tava em quinto, e o Pierre tava em primeiro já, velho. Porra, eu falei, fudeu, né? Pô, o cara já tá em primeiro, já assim, ó, a barriga já... vontade de ir no banheiro, não sei o quê. A segunda volta eu preciso arriscar mais. Senão eu vou sair do quinto. Segunda volta eu arrisquei um pouco mais. Acho que eu pulei pra terceiro. Falei, puta, terceiro, beleza. Só que aí andou um cara depois, me tirou do terceiro e me jogou pra quarto. Eu falei, nossa, e aí era a última volta, eu preciso pelo menos ficar em terceiro. O Pierre já tava em primeiro, ninguém tirava ele do primeiro. A última volta eu arrisquei mais ainda, deu tudo certo. Aí eu pulei pra segunda, só que ainda tinha 4 caras pra andar. Tá. Depois que como eu passei em quinto, então é a ordem decrescente do resultado da eliminatória, né? E eu falei assim, e andou um, não passou, andou outro, não passou, andou outro, passou, me jogou pra terceiro. Ixi, tinha um último ainda. Aí tinha mais um. Esse cara errou. Pronto. Acabou. Ufa! Fica com o seu primeiro lugar no circuito aí. Ele ganhou o campeonato. O Pierre ganhou, mas eu fiquei em terceiro e era o que eu precisava, cara. Era o que eu precisava, então eu nunca esqueço. Mas, cara, foi uma sensação maluca de ter conquistado uma coisa que era inédita na minha vida, né? Uma coisa que eu queria muito, porque minha carreira é competição e é uma coisa que eu buscava mesmo. Vinha batendo na trave durante uns 2, 3 anos. Sempre nas cabeças no ranking, mas nunca conseguido ser campeão mundial. E quando eu consegui, nossa, foi maravilhoso, cara. Uma sensação, nossa, parecia que tinha jogado um balde de água gelada na cabeça, uma mistura de sensações e muito louco, cara, muito louco. Por isso que eu não esqueço. Já o segundo, depois eu fui mais 5 vezes seguida, né? Depois foi 2004, 2003, né? 2004, 2005, 2006, 2007 na sequência. Cara, mas aí era questão de você manter a regularidade, já não era tão novidade de ser campeão mundial. Então eu ia seguindo, ia tendo mais estratégia durante o ano para ver onde eu ia, onde eu não ia, o que eu faço, entendeu? E foi mais fácil manter a regularidade do que o primeiro. E depois o 6º título mundial, o último foi em 2007. Não, 2007, 2008, 2003, 2004, 2005, 2007. É tanto que ele se perde. 2007. E aí o 6º veio só em 2011. Veio em 2011. 2010 eu fui vice-campeão mundial e 2011... mesma sensação. Precisava de um resultado na final do campeonato. Aí era outro cara, era o Andy McDonald. Que também, nervoso. Queria né? demais. Queria demais, era a oportunidade dele também. Mas eu tava ali em primeiro do ranking. E ele na minha bota, a mesma coisa. Campeonato na Bélgica. A última etapa foi na Bélgica. E mesma coisa. Fui lá pra buscar um resultado pra ser campeão mundial, não pra ganhar a competição. Tá. Eu sabia que eu tinha que ficar... Puta, lá eu tinha que ficar em segundo, velho. Muito mais difícil, né? E eu consegui ficar em segundo. O Andy McDonald ganhou e eu fiquei em segundo. E fui campeão mundial pela 6ª vez. E também foi a mesma sensação da primeira.
porque acho que passou alguns anos depois do último título, passou, sei lá, 3 anos, 4 anos, sei lá. E aí, quando eu conquistei, foi a mesma sensação. Eu consegui, não acredito. Aquela festa, cara. Animal. Muito bom. Sensação muito boa, né? Tem como terminar de melhor jeito falando do título mundial desse tipo maluco a aí, né? sensação do Campeonato Brasileiro ano passado. O Inter perde a tarde. Verdade. É a mesma coisa, cara. Eu imagino que os caras sentem no campo. É, né? A tá mesma louco. coisa que eu sinto. A gente como torcedor Como já sente, torcedor, né? Como porra. torcedor a gente já sente que tá quer muito aquele negócio. E quando a gente conquista mesmo, ou alguém conquista por nós, é o êxtase, né? Rodeiro, vambora? Bora. Já, meu? Já, mas fica Mas um você vai- convite, pessoal, vai fica ter um a- convite para uma Também segunda gostei. visita pra gente bater mais uma resenha com você aqui. Vou pedir a presença do Rafael da Silva, do Kaique Abreu, da Kelly Dá os Sgarbi, do Júlio palmeirenses aí, ó. César, Pode vir aqui, da galera. Rayane Ramos. Podem E do Gabriel. entrar aqui no nosso estúdio. Do Gabriel. Gabriel também. Gabriel. Pode vir aqui. Lembra disso? Do Oswaldo Oliveira? Os caras pediram pra botar o Gabriel Jesus e ele ficou bravo. Os caras ficaram gritando, tradição Gabriel! do Palmeiras Cast, a gente sempre tem um presente pro convidado. Podem entrar Ó, aqui. vamos dividir ali. Podem ir aí, cada um pra um lado e tal. Olha isso aqui, ó. O Gabriel ganhou do nosso goleiro. Caraca, Ó, velho. No jogo com o Flamengo. Ah, ele trouxe, Tirei um ó. pouco antes, entrou no campo, fiz a escalação, depois ele saiu e deu a luva pro Gabriel. Sei que você é do lifestyle do skate, mas o Palmeiras lançou recentemente a palestra 1914. Olha aí, hein? Que é uma linha já voltada para o social, saindo um pouco do esporte, né? Entrando mais no esporte fino ali. Então, para o pai executivo, você que é formado em administração, tem tudo a ver com Olá, isso. hein? Então, você é o segundo a Sério? receber essa nossa nova linha de Ô, produtos. louco, Vai andar de Palestra skate 1914, Vamos abrir para ver, você se apresentar na estica, pra você andar de skate de terno agora, hein? Os ô. caras botaram um durex né? aqui. Vamos lá. De terno? É, olha aí. É, rapaz. Ô, louco. Que é isso, hein? E É aí? novidade. E a minha, Luizão? Caraca. não quero nem botar pressão. Novidade não. que Olha o torcedor encontra na Ó. palmeirasstore.com. Olha a etiqueta. Palestra 1914. Isso. Individual. Olha aí, Slim hein? fit. É, rapaz. Ficar bem estilinho de forte, né? Ficando É, vai estiloso aí. Forte. Palmeirasstore.com e na Palmeiras Store Boa. também, loja física, você encontra a palestra 1914. Vocês viram que aqui na nossa mesa ficou durante o nosso Palmeiras Cast esse modelo aqui também, que é o Ó. modelo casual do Verdão, Que esse é meu, que né? você também encontra na palmeirasstore.com e nas lojas físicas Você não é presente? do Verdão. Não, Achei que essa ia ser- daqui não, essa Pô, daqui é só amostra. Legal que eu não ganho nada Essa aqui, daqui né? é só amostra. Poderia me dar sua luva? Mas com, Não, também não. com a presença Quer dos skate? avantes aqui, Quer a gente... skate? Ó, não agradece. brinca não, velho. Ao Mineirinho pela presença, o Gabriel, filho dele que veio também, Rodeirá. É nóis, papai. Obrigado. Mais um Mineirinho. Palmeiras Cast by Betfair que se Caramba, encerra. Agradecer a Betfair, nossa patrocinadora, a Canon, A Canon, nossa hein? parceira na montagem do nosso estúdio. É. E voltamos em breve com mais um episódio aqui na TV Palmeiras, Ó. rapaziada. E avante Tamo palestra. junto, hein? Palestra. Aê! Valeu, obrigado, galera. Vamos lá. É isso. Prioridade na compra de ingresso com pré-venda exclusiva, só quem é Avante. Seja sócio Avante. Vem pra Fã, aqui o foco é você.